Domingo Especial. Boa tarde, 5h02. Hoje é domingo, 3 de maio de 2020. Tarde de céu claro com algumas nuvens aqui em Belo Horizonte, temperatura de 26 graus, 45% a umidade relativa do ar. A partir de agora, nesse programa especial, mais um, sobre o coronavírus, vamos atualizar tudo sobre a pandemia. O que aconteceu de importante na semana que passou? E a semana que vai começar, O que de importante deve vir por aí? Vamos trazer as análises na área da saúde, da política e da economia. Hoje recebemos Natália Pasternak, que é pós-doutora em microbiologia, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e também diretora do Instituto Questão de Ciência. Recebemos ainda Adriano Cerqueira, que é cientista político e professor do IBMEC e da UFOP, e Marcelo Souza e Silva, presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Para começar, sem perder muito tempo, o Alan Passos vai atualizar as notícias nesta tarde de domingo. Alan, tem de novidade por aí? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Júnior. Boa tarde para o ouvinte Itatiaia acompanhando mais um domingo especial. Sem demora, vamos aos números da pandemia. Aqui no Brasil, por enquanto, são 96.559 casos confirmados, 6.750 mortes. Por que por enquanto? Porque esse número vai ser atualizado a qualquer momento pelo Ministério da Saúde. Temos uma taxa de letalidade ainda considerada alta de 7%. Em compensação, 41 mil pessoas estão curadas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Aqui em Minas foram 95 casos confirmados em 24 horas de ontem para hoje e o número subiu para 2.118 casos confirmados. O número de mortes aumentou para 89, sendo que há outras 89 mortes em investigação neste momento. Belo Horizonte é a cidade de Minas com maior número de mortes, são 20. Uberlândia tem 8, Juiz de Fora tem 6. O governo de Minas não divulga o número de pessoas recuperadas da doença aqui no estado. Júnior. Bacana, Alan, obrigado pelas informações por enquanto, já dando um panorama pra gente sobre toda essa situação. Deixa eu chamar o Eduardo Costa para ele trazer o boa tarde dele e também a análise inicial. Eduardo Costa, boa tarde para você. Boa tarde, abraço, tá tudo bem, né, Júnior? Tudo bem com você aí em cima, Eduardo? Graças a Deus, na paz do Senhor. Eu continuo muito interessado em saber todas as notícias, muito preocupado, porque todo mundo no mundo está preocupado com o corona, mas eu continuo inquieto com a diferença entre as notícias que tenho quando converso com médicos, conversei com alguns hoje de manhã, eles reafirmando que os hospitais, especialmente os hospitais privados, estão vazios, e aí eu bato o olho aqui nos jornais da cidade e está em letras garrafais: coronavírus em BH, ocupação de leitos de enfermaria na capital mineira cresce e ultrapassa 50%. O que eu tenho que dizer para o caríssimo ouvinte Itatiaia? É que a pandemia é séria, que nós devemos nos cuidar, usar máscaras, evitar aglomerações, manter o distanciamento e os grupos de risco ficar quietos em casa. Agora, as informações que tenho quando converso com as pessoas não batem com o sentimento do pânico. E queria pedir sua permissão para já de início repetir aqui trecho de uma entrevista que fiz na sexta-feira com o doutorando Jonathan de Souza Matias da UFMG. Falava com eles sobre um link que eles criaram, sobre um aplicativo, está no link, está na página da Itatiaia. Quem for lá agora no itatiaia.com.br vai encontrar. E ele, que faz, repito, é mestre já foi professor do IBMEC, é mestre, e faz doutorado. E tem, entre outros professores, um que é muito conhecido, que é o Gânima. Eles criaram um aplicativo e estão fazendo um acompanhamento. Toda e qualquer estatística depende de dados. E dados mudam todo dia. Aí eu perguntava para ele na sexta-feira, como é que está a situação no mundo? A tendência na Europa é baixar. E no Brasil? Não, no Brasil a situação é grave. Nós vamos ter um pico entre junho e julho, 10 de junho e 10 de julho. E nós apostamos que pode ser no dia 11 de julho, com perto de 8 mil casos. Falei, Deus do céu, muita coisa. E Minas Gerais, ele falou, aqui é diferente. Falei, E quando seria o pico em Minas Gerais? Palavras dele, ele é matemático, ele não é astrólogo. E ele não tem o dom da evolução da doença. Ele falou, ressalvado, casos como Santa Catarina, que pode ter outra onda, o pico em Minas Gerais foi ontem. Eu falei, ontem, dia 30 de abril, sim. Eu quero repetir trecho desta parte que o Jonathan Matias falou na Itatiaia. Então, quando nós consideramos os estados como um todo, os dados mostram que Minas Gerais está numa condição relativamente melhor.
olhando para os números. E o modelo, ele pega basicamente os dados que nós temos e monta a previsão baseada nesses dados. E pelo fato de Minas Gerais estar com dados melhores, as previsões são mais otimistas também. Com a nossa previsão, só para ter uma ideia, nós chegamos ao pico ontem. Ah, é? Bom, de acordo com os dados atuais, sim, chegamos ao pico. O pico foi ontem? Foi ontem. Ué, que benção! Porque quando a gente observa as previsões para frente, é como se nós já estivéssemos começando a descer a curva. A gente só tem que ter um pouquinho de cautela porque as previsões são baseadas nos dados que nós temos até o momento. É tudo mais constante, né? Então, se houver alguma mudança brusca, como nós observamos em Santa Catarina, eles começaram a relaxar as políticas de isolamento e os dados já mostraram um salto. Então, aí o que acontece com a previsão é que ela muda completamente, e joga para frente também e dá um pico mais completamente diferente do que nós temos hoje, né? Então tá aí, Júnior. É um posicionamento a mais. Eu ontem liguei para o secretário municipal de saúde da capital, Jackson Machado, falei: ô secretário, eu quero repercutir isso amanhã no programa especial que temos, mas eu queria saber do senhor, isso é loucura completa? Ou devemos respeitar o menino que já é mestre, repito, em estatística e está fazendo um doutorado? Ele falou: Eduardo, isso não é de todo absurdo, queira Deus que seja verdade. Ele disse mais: nós estamos lutando para isso. Aí eu fiz contato com a assessoria do secretário de Estado da Saúde, o doutor Carlos Eduardo, que disse que vai me responder amanhã, 1h da tarde, numa entrevista na Itatiaia. Eu abro os trabalhos com essa notícia, Júnior, porque se no mundo inteiro nós não temos certeza de cura, nem de vacina, nem de nada, e eu só tenho notícia ruim, por que não dar uma notícia boa para melhorar a tarde do domingo dos ouvintes da Itatiaia, meu caro Moreira? Perfeito, Eduardo. Boa notícia a gente tem que dar mesmo. Só tem um porém nessa fala dele que eu queria chamar a atenção também, Eduardo, se você me permitir, que ele fala: olha, o pico foi ontem, que no caso na sexta-feira, né? A entrevista foi dada ontem, não é isso, Eduardo? Não, a entrevista foi sexta, o pico teria ocorrido no dia 30, quinta-feira. Beleza. Só que ele fala: olha, isso pode mudar. Se a gente tiver alguma mudança brusca no movimento aí, as coisas podem mudar. Então isso me indica que a situação é boa, mas nós estamos fazendo nossa parte. Se a gente deixar de fazer nossa parte também, essa história do pico aí pode mudar, como os modelos matemáticos estão mostrando, né? Uma hora num dia, outra hora no outro, empurra um pouquinho, volta um pouquinho. Então a nossa responsabilidade nisso tudo para que a gente continue dessa forma e tomara que seja isso mesmo. Ótima notícia pra gente começar o domingo especial da Itatiaia. Eduardo Costa, já nós vamos conversar com a Natália Pasternak. Ela que é pós-doutora em microbiologia, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Mas antes, eu vou chamar o Eduardo Santana, o João Eduardo Santana, porque ele rodou por Belo Horizonte e foi testemunha ocular do que está acontecendo nesse domingo aí. Vamos lá, João, boa tarde para você. Boa tarde, Júnior Moreira e ouvintes da Itatiaia que acompanham este domingo especial. A reportagem da Rádio de Minas visitou algumas regiões de Belo Horizonte no início da tarde para ver como estava a movimentação de pessoas em alguns pontos que costumam ser bem movimentados aos domingos e fins de semana aqui na capital. Saímos aqui da redação da Itatiaia, no bairro Bonfim, e seguimos até a Praça do Papa, bairro Mangabeiras, região Centro-Sul. A Avenida Afonso Pena estava praticamente deserta. No momento em que passamos por lá, era possível contar os veículos que trafegavam na via com os dedos da mão, 8 ou 9, mais ou menos. O diferencial eram as motocicletas dos aplicativos de entrega de alimentos. Várias delas faziam um único movimento na região. Chegando à praça, a gente pôde observar, Júnior, poucas pessoas realizando atividades físicas, caminhando na rua, pois a pista de caminhada estava fechada, conforme decreto da prefeitura. Descemos até a Avenida do Contorno, passando pelo bairro Santo Antônio e entrando na Avenida Prudente de Moraes, ali perto da sede do Tribunal Eleitoral de Minas. Lá também movimento muito pequeno, apenas alguns restaurantes realizando entregas de alimentos para motociclistas por aplicativos. Seguimos em direção ao bairro Cidade Jardim, rumo à Avenida Raja Gabalha, passando em frente à Paróquia Santo Inácio de Loyola. A região, que já é tranquila, estava hoje ainda mais calma, Júnior, com poucos carros nas ruas e quase nenhum pedestre. Em seguida, chegamos à Avenida Raja Gabalha, saindo em frente ao Círculo Militar de Minas Gerais. Lá se concentravam alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que pediam a abertura do comércio em Belo Horizonte, além da intervenção militar e federal no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, o STF. Usando camisas verde e amarelo e empunhando bandeiras do Brasil, os manifestantes gritavam palavras de ordem e recebiam o apoio de alguns motoristas, que buzinavam ao ver a manifestação. Nossa reportagem seguiu, descendo até a Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho.
Lá, algumas pessoas fazendo atividades físicas, mas sem nenhuma aglomeração ou movimentação significativa. Voltamos à Avenida do Contorno e seguimos em direção à Pampulha. No caminho, alguns carros, mas quase nenhuma movimentação. Na Orla da Lagoa, também movimento bem pequeno. A Guarda Municipal estava orientando as pessoas que chegavam ao local que retornassem para casa. A Guarda interditou o trecho no entorno da Orla, entre a barragem da Pampulha até as proximidades da Toca da Raposa 1. Nós voltamos pela Avenida Antônio Carlos até o bairro Lagoinha, voltando até a sede da Itatiaia, o movimento também muito reduzido, as ruas praticamente vazias. É isso, Júnior. Repórter João Eduardo Santana. Domingo Especial. Valeu, João. Agora 5h13. Alan Passos vai trazer pra gente agora um resumo que aconteceu na saúde. Ô Alan, inclusive o ministro Nelson Teich tá de viagem marcada ou está viajando já para Manaus, é isso? É isso mesmo, Júnior. Ele, acompanhado do general Eduardo Pazuello, que é o secretário executivo, número 2 do Ministério da Saúde, viajaram já para Manaus, que é a capital do Amazonas e um dos locais com a situação mais crítica no país neste momento. Estamos vendo cenas, a gente tem relatado aqui na Itatiaia, situação dramática realmente em Manaus, na região da capital do Amazonas. Até caixão tem faltado por lá, além de total colapso no sistema público de saúde. A alta cúpula do Ministério da Saúde se reúne com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e com o governador do estado, Wilson Lima. Hoje e amanhã eles visitam hospitais e serviços de saúde para acompanhar de perto a situação. O Amazonas tem 6 mil casos e 500 mortes confirmadas oficialmente. O estado é um dos responsáveis pela alta da curva da doença no Brasil, especialmente nesta última semana, Júnior. No domingo passado, eram 61.888 casos confirmados, quase 62 mil casos. Hoje, sem os números atualizados, reforçando deste domingo do Ministério da Saúde, já são quase 100 mil casos, 96.500 casos, e esse número vai ser atualizado a qualquer momento pelo Ministério. Entre o primeiro caso confirmado aqui no país, que foi 26 de fevereiro, e a marca de 50 mil, o Brasil demorou quase 2 meses. No dia 24 de abril é que a gente registrou aí 53 mil casos, passando a barreira dos 50 mil. Agora, foram menos de 10 dias para bater mais 50 mil e aí a gente se aproximar da marca dos 100 mil casos. A primeira morte confirmada foi no dia 17 de março. Um mês depois, 17 de abril, eram 2.141 mortes. Agora, 15 dias depois, esse número mais que triplicou. Então, a doença tem avançado de forma muito rápida, especialmente nessa última semana, Júnior. Foram 400 mortes. Na casa das 400 mortes, 6 dos 7 dias dessa semana. A situação não tá fácil não. 5h15, marca o sinal eletrônico da Itatiaia. Domingo Especial. Entrevista. Hora da gente conversar com a Natália Pasternak. Ela é pós-doutora em microbiologia, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e diretora do Instituto Questão de Ciência. Natália, muito boa tarde para você. Obrigado pela gentileza de conversar com a gente aqui na Rádio Itatiaia. Eu que agradeço o convite. Natália, pra gente começar, a gente estava comentando desde o início do programa aqui sobre essa questão do pico, né? O achatamento da curva, o número de casos. Como que você tá avaliando essa história dos números de casos, a relação de achatar ou não essa curva? Como é que você está vendo essa situação toda aqui? Porque já virou polêmica também, né? Se a gente está conseguindo, com o confinamento, melhorar a situação ou não. Como é que você está vendo tudo isso, Natália? Olha, eu acho que os números que vocês deram até agora há pouco, né? Eles quase que falam por si. É bastante preocupante a situação, a velocidade com a qual a doença está crescendo no Brasil, que mostra uma curva bem exponencial, parecida com a curva que era da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos também. Né? E a situação, se essa curva continua exponencial, como o repórter bem colocou, o número de casos e o número de mortes começa a dobrar com mais frequência. É isso que significa um crescimento exponencial. Então é bastante preocupante. Eu acho que a gente está muito longe do pico ainda, porque a gente continua com um crescimento muito elevado, a taxa de crescimento é muito rápida.
E dizer se o que a gente tem de isolamento social está funcionando ou não é muito complicado, porque a gente não tem um grupo controle, como a gente gosta de chamar em ciência, para comparar. A gente não tem um outro Brasil que não está tomando nenhuma medida de isolamento social para dizer, olha como nós estamos melhores do que eles, né? Então, em ciência, a gente costuma fazer assim, quando a gente quer testar uma variável, a gente testa com um grupo controle, né? A gente não tem como fazer isso no Brasil. Agora, o que a gente tem como fazer é observar países que fizeram isolamento social e países que não fizeram. E daí a gente vê que os países que não fizeram tiveram uma curva mais pronunciada e depois tiveram que tomar medidas tardias para conseguir conter a doença. Então, o isolamento social, ele acaba sendo um pouco vítima do seu próprio sucesso. Como ele funciona e a doença progride mais devagar, muitas pessoas podem dizer, tá vendo, não era tão sério assim, não precisava. Mas a gente não sabe, porque a gente só saberia disso se a gente não tivesse feito, né? O que a gente pode dizer no momento é que, com certeza, a gente precisa ainda das medidas de isolamento social, porque a nossa curva continua muito inclinada. E a gente sabe que tem alguns estados que já querem relaxar, então não seria o momento. Ok. Professora, a gente está também com o apresentador Eduardo Costa, ele vai fazer uma pergunta para a senhora. Fala, Eduardo. Ei, doutora, boa tarde, tudo bem, doutora? Boa tarde, Eduardo. Doutora, quando a gente olha para a Itália, a gente percebe que o recorde de incidência, de contágio, foi nas cidades dos estados mais ricos ao norte. Lombardia à frente, seguido por Piemonte, Ligúria e Emília-Romana. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a catástrofe maior foi em Nova York. E a porta de entrada do vírus no Brasil foi São Paulo, que evidentemente tem o maior movimento com o estrangeiro. Doutora, olhando para a história, na gripe espanhola, Minas Gerais sofreu menos, muito menos que São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, por exemplo. Amazonas também, Manaus também. A gente pode acreditar nesse otimismo que é próprio do meu temperamento, que Minas Gerais, embora não tenha motivos nenhum para comemorar o sofrimento de irmãos brasileiros, pode passar mais suavemente por essa epidemia por ser um estado mais ao centro? Olha, Eduardo, é difícil de prever, né? Mesmo com boas modelagens matemáticas, fazer previsão de quais estados serão mais ou menos afetados é bastante complicado. São Paulo certamente foi a porta de entrada, porque aqui tem o maior movimento internacional de aeroportos, de viagens, né? E também, obviamente, isso afeta, então, primeiro, as classes sociais mais altas, porque entrou, né, justamente por uma porta internacional. Mas lembrando que hoje o mundo é extremamente globalizado e a nossa comunicação de pessoas entre estados, entre cidades é muito grande, e que Minas Gerais com certeza pode estar mais ao centro, mas não é exatamente isolado do resto do Brasil. Eu acho que é um pouco otimista que a doença vai se espalhar pelo Brasil inteiro. Veja como ela chegou em Manaus, por exemplo, né? E que esse ritmo vai poder ser maior ou menor dependendo justamente das medidas de isolamento social que o estado de Minas tomar. É claro que São Paulo acaba sendo mais afetado porque é mais denso, é mais populoso e foi a porta de entrada. Mas isso não quer dizer que não vai chegar nos outros estados. Eu acho que a vantagem que vocês têm é de mais tempo para se preparar e para preparar uma resposta bem efetiva. E para acalmar um pouco o coração daquela mãe que fica vendo a televisão, vendo aquele monte de caixão, corpos no corredor em Manaus, esse sufoco, falando que São Paulo não vai aguentar o caos e tal. São muitos Brasis, assim como Guimarães Rosa dizia que são muitas Minas Gerais, doutora. A gente pode efetivamente se tomar os cuidados, se cuidar, ter uma outra situação em Minas Gerais, em Belo Horizonte, provavelmente em relação a Manaus. Quer dizer, onde é que eu quero chegar? É que cada um de nós aqui tem que fazer a sua parte, mas não precisa ninguém entrar em pânico aqui com a situação de outras regiões do mundo, porque o país é muito grande. O clima é diferenciado, as regiões são diferenciadas e a densidade populacional também é diferente?
Eu acho que sim, Eduardo, tem vários fatores que vão influenciar. Clima parece não ser um deles, tá? O vírus parece não se importar muito com calor e frio. Mas, com certeza, a questão de densidade populacional, a questão de medidas preventivas efetivas que vão ser tomadas. Então, como eu falei, a melhor, como você comentou, né? Cada um fazendo sua parte, cumprindo as medidas de isolamento social e o governo liderando isso com propriedade, explicando para as pessoas por que isso é importante, não tem motivo para desespero. Tem que lembrar também que a Covid-19 não é uma sentença de morte. As pessoas ficam bastante impressionadas, e é para se impressionar mesmo com a quantidade de mortes e a quantidade de casos, mas lembrar que a maior parte dos casos são assintomáticos ou leves. Então não é que pegou Covid e vai morrer. É que nós temos que cuidar para que aquelas pessoas que desenvolvem um caso grave da doença possam ser cuidadas. A gente tem que se precaver e tomar as medidas necessárias para ter condições nos nossos sistemas de saúde de dar conta daqueles doentes que vão precisar ser hospitalizados. Mas isso não quer dizer que todo mundo que pega Covid-19 vai ter que ser hospitalizado. Se fosse assim, a gente estaria perdido mesmo. A gente está conversando com a Natália Pasternak, ela é pós-doutora em microbiologia e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, também diretora do Instituto Questão de Ciência. Doutora Natália, o Alan Passos está aqui na bancada também, tem uma questão para a senhora. Fala, Alan. Doutora, boa tarde. A gente está aqui com um dado da Organização Mundial da Saúde, mostrando que nas últimas 24 horas o Brasil, num ranking, né, mundial, foi o 4º país com o maior número de mortes. E a gente tratou também que nesta semana, 6 dos 7 últimos dias, essas mortes estiveram ali na casa dos 400. A gente ficou por muito tempo ali na casa dos 100 e alguma coisa, chegou a 200, isso já gerou um susto, e depois de repente foi para os 400 e tá ali nessa linha. Desse primeiro salto que a gente teve, dos 100 e poucos aí para os 400 a cada 24 horas, que conclusão que dá para tirar disso? A gente tem como dizer em que pé da curva a gente tá? Se ainda é possível que esse número acabe aumentando nas próximas semanas, ou eventualmente até uma tendência de estabilizar e quem sabe cair nas próximas semanas? Alan, essa é a pergunta mais difícil que você vai fazer para qualquer epidemiologista, e eu não sou epidemiologista. Então, para me arriscar a responder, eu diria que é muito difícil prever. A gente tem 2 problemas aí. Primeiro, a questão da notificação. Então, às vezes, os números chegam pra gente todos de uma vez, e daí a gente tem essa impressão de que aconteceu tudo naquele dia, mas é porque eles foram notificados naquele dia. E outra questão é que realmente os casos estão aumentando muito rápido, e talvez mais rápido ainda e em maior número do que a gente imagina, porque além do problema da notificação, a gente tem um problema de subnotificação. Tem aqueles dados que não chegam na gente, aqueles casos que a gente não sabe, aquelas mortes que a gente não sabe. Então, no Brasil, a gente está numa situação bastante complicada para conseguir ter uma noção de quais são os números reais. Os números que a gente tem acesso nos dão a impressão de que o pico ainda está longe. Doutora, a cloroquina e outros medicamentos que estão sendo testados aqui, como é que a senhora está vendo esses remédios? Por que usá-los, por que não usá-los? Como é que a senhora está avaliando toda essa situação que acabou sendo politizada, né? Um medicamento que acabou virando discussão política. Mas como é que a senhora está vendo esses medicamentos? Olha, medicamentos para Covid-19, eles precisam ser testados como qualquer outro medicamento. O que a Organização Mundial de Saúde e muitos países estão fazendo é algo que a gente chama de reposicionamento de fármacos, que é o quê? Pegar um remédio que já existe no mercado, que já foi aprovado para o uso em outra doença, e ver se esse remédio funciona para Covid-19. Isso é mais rápido do que tentar desenvolver um remédio do zero, e com a vantagem de que já tem gente produzindo o remédio, então se a gente precisar, é só uma questão de aumentar a produção. Essa é a vantagem. A desvantagem é que é muito mais difícil você conseguir reposicionar um fármaco do que você realmente desenvolver um do zero. Mas como a gente não tem tempo, essa foi a estratégia mais utilizada até agora. Dos fármacos que tentaram ser reposicionados, a hidroxicloroquina e a cloroquina entraram na lista porque teve algumas tentativas de usá-los no passado como antivirais, como remédios para vírus. Mas essas tentativas, infelizmente, foram todas fracassadas
fracassadas. Então, esse remédio nunca funcionou para outras doenças causadas por vírus, como dengue, zika, chikungunya, influenza, ebola. Sempre funciona muito bem in vitro, que é a fase de testes no laboratório, em cultura de células. Mas quando você testa em animais e humanos, não funciona. Então, está tendo uma confusão muito grande, e acho que principalmente na mídia, e como você falou, o assunto acaba sendo até politizado, né, sobre como funcionam os testes de um medicamento e o quanto isso pode ser apressado durante uma pandemia. Os testes vão ter que acontecer de qualquer maneira, e não é porque uma substância funcionou em células de laboratório que ela vai funcionar em animais ou em humanos. Então a gente vai ter que testar. Não é só a hidroxicloroquina que está sendo testada, e até agora, infelizmente, ela não mostrou bons resultados. Tem outros remédios que também estão sendo testados, e a gente vai ter que aguardar para ver se tem algum que vai fazer uma diferença. Tem algum promissor, doutora? Tem algum promissor nesse momento? Olha, é difícil dizer. No momento, tem também um grande hype sobre o Remdesivir. Saiu essa semana. O Remdesivir é um antiviral que também está sendo testado, e ele está na lista da OMS. E essa semana saiu um press release falando que ele conseguiu reduzir um pouco o tempo de recuperação de pacientes graves, reduziu de 15 para 11 dias. Mas o estudo ainda não foi publicado, a gente só tem o press release. Então, fica difícil de comentar algo que a gente não teve acesso aos dados. O que eu acho importante falar sobre o Remdesivir é que, se isso se confirmar, se realmente esse estudo for bem feito e esses dados forem reais e a gente conseguir replicar, é uma pequena ajuda. É importantíssimo ter um remédio que, de repente, diminua o tempo de internação, de UTI, de recuperação. Mas dificilmente a gente vai ter um remédio que cure de Covid-19. Eu acho que isso as pessoas precisam realmente entender. Não é uma questão de pessimismo, é que os antivirais não costumam funcionar assim. Então a gente não vai ter um remédio que cura, a gente provavelmente vai ter um remédio que ajuda. A melhor esperança que a gente tem é realmente de uma vacina. Doutora, para a gente fechar, eu estava dando uma olhada no site de vocês, do Instituto Questão de Ciência, achei muito interessante. Vocês estão trabalhando aí numa questão de popularizar a ciência e também fazer com que a ciência seja usada nas políticas públicas. É isso mesmo ou eu estou enganado? As pessoas que querem entender mais desses processos da ciência, tem um canal lá com vocês no site? Nossa, claro que tem, Júnior. É exatamente para isso que a gente criou o Instituto e a revista. E para você ver como essas coisas realmente confundem a população. Durante a pandemia, a gente percebe muito mais claramente como a população não sabe onde buscar informação confiável sobre ciência, e muitas vezes os parlamentares, os governantes também não. O que a gente procura fazer no Instituto Questão de Ciência é traduzir a ciência de uma maneira que qualquer pessoa consiga entender, consiga acompanhar e principalmente consiga acompanhar o nosso trabalho para ver que é muito importante que as políticas públicas sejam baseadas em ciência para que a gente não desperdice recursos públicos. Imagina agora, por exemplo, esse problema da cloroquina que você me colocou, né? O presidente já tinha colocado os laboratórios do Exército para produzir comprimidos de cloroquina sem antes saber se esse remédio funciona ou não. Isso é um desperdício de recursos públicos durante uma pandemia, onde esses recursos poderiam estar sendo direcionados para a compra de equipamentos de segurança, de respiradores, sabe? Tem local que falta luva e máscara. Então a gente não pode desperdiçar esse dinheiro num remédio que a gente nem sabe ainda se funciona ou não. E tantas outras coisas, tantas outras leis e regulamentações onde muitas vezes a ciência não é ouvida e que poderia fazer um uso melhor dos nossos recursos que são tão escassos, né? Doutora, para a gente fechar mesmo agora, eu estou acompanhando aqui pela internet, vi que tem um livro da senhora que foi publicado agora no mês de março, ele já está disponível, Ciência no Cotidiano, Viva a Razão, é isso? Isso, Viva a Razão, Abaixo a Ignorância, é esse mesmo, Ciência no Cotidiano, é um livro escrito por mim e pelo Carlos Orsi, que é o editor-chefe da revista Questão de Ciência. E da editora Contexto, ele está disponível na Amazon, tem e-book, porque agora é o mais fácil, né, da gente conseguir comprar tudo à distância, então tem o livro papel mesmo pela Amazon, tem o e-book também, e nesse livro a gente tenta
trazer a ciência mais para perto das pessoas, mostrando como pequenas decisões que a gente faz no dia a dia são afetadas pelo que a gente sabe ou não sabe de ciência. E a gente tem também uma história bem legal de vacinas e de epidemias passadas para contar. Então fica a dica aí para quem quiser leitura durante a pandemia. Bacana, isso é muito importante, fazer com que as pessoas se aproximem mais da ciência, né? Porque a gente está num momento de negação da ciência que é muito perigoso. Conversamos aqui com a pós-doutora em microbiologia, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e diretora do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Doutora, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Bom trabalho para a senhora aí. Para vocês também. Agora, 5h32. Como nos últimos domingos, esse domingo não vai ser diferente. Vamos trazer histórias de pessoas que estão sendo curadas da Covid-19. E a gente começa com Clever Ribeiro. Abraço, Clever, conta aí. Grande abraço a você também, Júnior Moreira. Grande abraço ao Alan Passos na mesa, ouvinte que nos acompanha neste domingo. Olha, Júnior chegando com uma história de superação, viu? Infectado pelo novo coronavírus, o médico ortopedista Vitor Luiz Pereira conta os momentos de aflição que passou até ficar completamente curado. O paulista sobrevivente da Covid-19 detalha agora aqui na Itatiaia como tudo começou. Para mim começou aí com uma febre. O sintoma inicial foi esse, inicialmente uma febre que cedia bem com a medicação. Foram 5 dias de febre, no 5º dia começou a aparecer a falta de ar. Eu notei subindo uma rampa e voltando do trabalho. E eu nunca tinha sentido isso. E aí eu comecei a suspeitar, e aí sim eu procurei ajuda lá no hospital da universidade mesmo. Então inicialmente os meus exames estavam ruins, eu repeti a tomografia, o acometimento pulmonar tinha aumentado. Além disso, eu tinha esses quadros clínicos que não estavam melhorando e eu tinha alguns sinais de mau prognóstico aí, que a gente chama, né? Alguns marcadores sanguíneos de prognóstico ruim, de evolução ruim da doença. Dá para dizer que eu fiquei com um quadro bem grave, mas acho que quase morrer é um pouco forte demais. Não cheguei a ficar tão mal assim, não. Bom, acho que o sentimento por ter passado tudo isso é de agora, né? De alívio, lógico, mas muda também a visão de mundo, né? A gente não pode subestimar essa pandemia. Repórter Clever Ribeiro. Domingo Especial. Acesse cestabasica.pbh.gov.br e confira as orientações sobre direito à cesta básica gratuita. Prefeitura de Belo Horizonte. Se você precisa de ver um mundo melhor, escuta só o que você precisa fazer. Você precisa de óculos e não pode esperar mais? Então venha às Óticas Carijós, que entregamos seus óculos em até 1 hora. Tomamos as precauções para lhe atender com toda a segurança. Óculos em até 1 hora só nas Óticas Carijós. Estamos atendendo. Óticas Carijós, a solução para você. Em toda a história, as entidades sindicais foram essenciais à sociedade, articulando a relação entre empregadores e trabalhadores. Em momentos mais difíceis, a representação torna-se indispensável para equilibrar as dificuldades das empresas e as necessidades de seus colaboradores. A UGT orgulha-se de ser um elo entre as partes, sem radicalismos e firme no propósito de defender quem constrói o país com seu suor. Feliz Dia do Trabalhador. UGT, União Geral dos Trabalhadores. Sindicalismo cidadão, combativo, ético e trabalhador. Se divertir e ainda ganhar prêmios. Com a Autotruque você pode. Vem aí o Clube Autotruque, uma plataforma que você joga, cumpre tarefas divertidas e ainda ganha surpresas. Fique ligado na programação da Itatiaia para saber mais. Autotruque, a proteção veicular que conecta você ao lado bom da vida. Sabia que você pode ajudar os hospitais sem pagar nada? É só acessar cemig.com.br e se cadastrar. A cada cadastro, a Cemig doará R$5 para a compra de equipamentos para hospitais públicos e filantrópicos. Imagine quantas vidas poderão ser salvas se cada um de nossos milhões de clientes participar. Vamos lá, acesse cemig.com.br. Você não paga nada e nenhum valor será descontado na sua conta. Cemig, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Atenção, eleitor. 6 de maio é o último dia para você tirar, transferir ou regularizar o seu título. E você pode fazer tudo isso pela internet. Basta acessar o site tre-mg.jus.br e seguir as orientações. Não deixe para a última hora. Lembrando que o atendimento presencial continua suspenso devido à pandemia. Justiça Eleitoral de Minas Gerais.
Domingo Especial. 5h36, caindo à tarde aqui em Belo Horizonte, né? O céu um pouquinho nublado, pelo menos por agora não há previsão de chuva não. Alan Passo está aqui do meu lado para atualizar sempre as informações. Alan, você traz agora as informações do comércio, é isso? É isso mesmo, Júnior. Algumas cidades já abriram o comércio, como Itatiaia vem noticiando, claro que com regras de isolamento, uso de máscaras e tudo mais. Sempre que a gente falar aqui de reabertura de comércio, não é tudo voltando como era antes, tem essa mudança de cenário. O caso de Araxá, que abre as lojas amanhã, essa previsão, em Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Betins, pra gente citar Betim, né? Pra gente citar alguns exemplos aqui da região metropolitana, são cidades que já flexibilizaram o isolamento e reabriram o comércio. Lembrando que nesta semana o governo de Minas apresentou um protocolo com diretrizes para as prefeituras que queiram reabrir o comércio, é o chamado programa Minas Consciente, que vai prevendo essa reabertura por fases de acordo com a característica de cada estabelecimento comercial. Nesse fim de semana, muita gente aproveitou o feriado da sexta-feira, do Dia do Trabalhador, e pegou a estrada mesmo com todas as recomendações de isolamento social. A Serra do Cipó foi um dos lugares mais procurados, o que obrigou, por exemplo, a Prefeitura de Santana do Riacho a decretar a suspensão temporária de todos os estabelecimentos que prestam serviços essenciais na cidade. Medida que ainda está valendo, nenhum estabelecimento comercial pode abrir até às 7 da manhã de amanhã, a exceção apenas para farmácias e postos de combustível. Outra situação que chamou muita atenção neste fim de semana, no Topo do Mundo, em Brumadinho, local, um dos mais visitados da região metropolitana, está fechado por decreto desde a quinta-feira. Tapumes foram colocados no local, bloqueando os acessos, mas mesmo assim, também a situação do Mirante da Serra do Rola Moça, Cachoeira da Jangada, turistas furaram essas barreiras e aí a fiscalização teve que ser reforçada. Aqui em BH, oficialmente não tem uma data para a reabertura do comércio. Um grupo de estudo foi montado pela prefeitura, tendo além de especialistas da saúde, representantes do comércio da capital mineira para tratar desse assunto que a gente, aliás, vai falar bastante agora, né, Júlio? Exatamente. Estamos recebendo aqui Alan Passos, Eduardo Costa, ouvintes, o presidente da CDL BH, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo Souza e Silva. Presidente, prazer recebê-lo aqui no Domingo Especial da Itatiaia. Muito boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Eduardo Costa. Boa tarde a todos os ouvintes da Itatiaia. Presidente, para começar, o Alan traçou pra gente um panorama das cidades mais próximas aqui, algumas outras cidades polo aqui de Minas Gerais, essa situação de abertura do comércio de Belo Horizonte. Qual que é a situação hoje do comércio aqui na capital mineira? Bom, só para o ouvinte entender, nós estamos falando de 72% do PIB de Belo Horizonte vem de comércio e serviços. Nós temos em Belo Horizonte cerca de 1.800.000 empregos. 1,5 milhão desses empregos é do setor de comércio e serviços. Então, 160 mil empresas em Belo Horizonte, 140 mil empresas do comércio e serviços. Então, o impacto com esse distanciamento social e com o fechamento da maioria dessas lojas, a gente calcula que cerca de 8 entre 10 lojas em Belo Horizonte estão fechadas, ele é muito grande para a nossa economia. E também pensando na questão dos empregos, né? Desde quando começou essa pandemia, a CDL, até antes de começar, a gente fez uma campanha educativa em toda a cidade, atingimos 31 pontos, centros comerciais, distribuindo cartazes para deixar nas lojas, distribuindo panfletos de orientativos para a população em conjunto com a Unimed BH, para que a gente pudesse esclarecer e pedir às pessoas para que se protegessem desde o início. Eu acho que é isso que nós temos que fazer continuamente, né? As pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão em casa têm que receber essas orientações. E agora, principalmente, o uso de máscaras, né? Vai sair, vai ao supermercado, tem que fazer alguma saída de casa, o uso de máscaras. Então, desde o começo a gente fez esse trabalho, a gente entendendo isso. E a gente entendeu também, o comércio e serviço deu a sua contribuição, está dando a contribuição nos estabelecimentos fechados e buscando alternativas, né? Vendas por meio digital, internet, redes sociais, mas não é o suficiente. Então as pessoas já começaram, os empresários já começaram a sentir bastante. Lembrando, Júnior, que no primeiro mês, né, da pandemia, nos primeiros 30 dias, a gente não teve uma demissão em massa. Mas agora a previsão é que isso aconteça. Por quê? Sem uma previsão de reabertura, como que o dono da empresa vai fazer o seu planejamento? Como é que ele vai sustentar a empresa, ele próprio com a família e os funcionários? Então, realmente essa discussão é muito importante.
Essa comissão montada pelo prefeito, ele falou na semana do dia 20, né, antes do feriado, dia 21, ele falou sobre essa comissão. Ele só efetivou oficialmente a comissão, a prefeitura só efetivou na terça-feira da outra semana, no dia 28, né, semana passada, e até hoje a gente não foi convidado, não fomos chamados. Já chegou notícia, né, que nós seremos convidados, a CDL e outras entidades também representativas, mas os representantes da prefeitura, a gente não foi chamado para a gente discutir o que a gente tem que fazer neste momento e até quando a gente vai ter que ficar com o estabelecimento fechado e buscando soluções para a sobrevivência dessas empresas. Presidente, eu vou passar para o Eduardo, mas para o Alan, mas antes disso, durante essa semana aconteceu uma reunião na Câmara Municipal em que vocês da CDL não estavam. Por que motivo vocês não estavam nessa reunião? É muito engraçado isso, porque a gente está aí junto com os órgãos públicos, com os lojistas, e na terça-feira ocorreu a reunião que a gente estava, que foi o vereador Gabriel Azevedo que fez uma audiência especial, e nós estávamos em 21 entidades. Aí, na quarta-feira, foi feita uma outra reunião que a gente não foi convidado e tinha lá algumas entidades. Pelo Léo Burguês, foi aonde que ele anunciou, que o prefeito autorizou ele a anunciar que estariam nessa comissão a CDL, a FIENG, a Abrazel e o Cindy Lojas. Bom, a gente não foi convidado e o Léo, na justificativa, o vereador, falou que era uma reunião que ele teve com pessoas que eram ligadas a ele, amigos, né? Pessoas próximas a ele, que ajudaram ele no pleito político dele. A gente não acha que esse assunto tem que ser tratado assim, tanto é que na reunião do dia anterior, a presidente Nelly estava, vários vereadores estavam, a gente criou um conselho, a gente pediu a participação do setor, do poder legislativo dentro da comissão, fizemos essa sugestão para que a presidente Nelly participasse da comissão também, nessa comissão nós citamos, para que a gente juntos pudesse levar essas propostas e discutir essas questões para que a gente possa ter a reabertura do comércio. Marcelo, boa tarde mais uma vez. Você já falou aqui hoje, inclusive, e em outras entrevistas ao longo dessa pandemia aqui na Itatiaia, de um tom de parceria da CDL com os órgãos públicos, com a prefeitura. A CDL fez uma campanha logo no início, né, para poder conscientizar lojistas e os próprios consumidores. Hoje, como é que está essa relação com a prefeitura? Você falou que não teve esse convite para essa reunião até agora, para esse comitê. Eu queria saber em relação aos pleitos. Naquele momento estava tudo alinhado, que era necessário fechar mesmo o comércio. Hoje, qual que é a principal reivindicação da CDL à prefeitura? É uma data? É ter uma previsão? Pelo menos, se não for para abrir segunda que vem, anunciar segunda que vem quando que isso vai poder ser feito? O que hoje a CDL leva de demanda, especialmente à prefeitura? A gente lembra que todos nós, né, as entidades estão muito aflitas porque nós não tivemos essa proximidade, essa possibilidade de conversa. A responsabilidade, a gente tem a certeza disso, é do poder público, né, da prefeitura, do governo do estado. E a gente respeita isso, né? Nós sempre respeitamos. A CDL nunca desrespeitou ou colocou um posicionamento contrário do que está sendo feito, até porque as autoridades que têm essas informações das questões técnicas, né, estudadas da área da saúde, principalmente nesse momento, e outras questões também econômicas e outras questões até de sobrevivência dos órgãos públicos. Do setor de saúde também, principalmente. Então a gente nunca questionou. Agora a gente nunca teve essa interlocução. A gente sempre houve uma dificuldade para isso. Neste momento teve essa abertura, a gente, né, ficou satisfeito com isso, que a gente vinha pedindo há muito tempo. Nunca deixamos de ter uma interlocução com a prefeitura também, porque a gente sempre teve isso com os secretários, né, com as secretarias de tratativas, desenvolvimento, planejamento, finanças. A gente sempre teve essa interlocução muito forte. Então agora o que a gente quer? A gente quer participar dessa comissão e quer levar. A gente quer explicar, Alan, o seguinte: se nós tivermos que dar uma atenção especial à área da saúde, ótimo, excelente, mas temos que dar uma atenção especial também à área da economia, né? O sustento de Belo Horizonte está no setor de comércio e serviço. A gente tem que conversar. O que a gente pode buscar? A CDL fez uma campanha do Juro Zero, tentando sensibilizar os bancos para, neste momento, ajudar as empresas.
Por quê? Porque muito disso passa por questão financeira, financiamentos a longo prazo, linhas de crédito. A gente também fez agora um projeto chamado É Pra Já, para ensinar o pequeno, o microempresário principalmente, até o médio empresário que já tem, a melhorar, ensinar e melhorar a questão do uso do mundo digital, né? Porque muitas pessoas, muitas empresas micro pequenas principalmente, isso é distante. Então a gente está fazendo um programa que chama É Pra Já, tá lá na CDL disponível para todo mundo, no nosso site, cdlbh.com.br. Então são ações que a gente já está fazendo, que a prefeitura já podia estar fazendo. Se a gente estivesse conversando lá atrás, a gente já podia estar buscando soluções para a sobrevivência. Só mais um ponto, nós estamos sugerindo à prefeitura, eu estou fazendo isso, eu ia tentar através da comissão, mas eu vou fazer um ofício amanhã, a CDL vai fazer, sugerindo o seguinte: tem um banco comercial que movimenta a folha de pagamento da prefeitura, e é cerca de 250 milhões de reais por mês. Por que esse banco não pode vir ajudar junto com a prefeitura e as entidades, né, da sociedade civil organizada, vir ajudar as pequenas e microempresas? Que caminho que a gente tem que buscar? Vamos pensar nisso junto. Então é isso que eu falo, quando a gente está junto, a gente consegue achar soluções mais tranquilas, né? E talvez seja aí uma ajuda efetiva que o micro, pequeno, o médio empresário precisa. Eduardo, pergunta? Eu tinha só 3.450, sabe, Júnior? Eu vou fazer só duas e um pequeno comentário. Tá Primeiro, bom. boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Eduardo. Primeira pergunta, esse banco que hoje atende a prefeitura é Itaú ou Banco do Brasil? Eu acho que é o Bradesco, né, que atende hoje, que Bradesco. comprou a folha. Passou da hora de ajudar. Agora um pequeno comentário junto, seguido da pergunta. Vê, caríssimo ouvinte da Itatiaia, se tem base um negócio desse. Vê se tem base. O homem que representa os lojistas da cidade está dizendo na Rádio Itatiaia, 50 dias depois de iniciado o isolamento, que ele não conseguiu falar com o prefeito. Quer dizer, tem base um negócio desse? O homem que representa o maior segmento de emprego na cidade, que é o comércio, que dá vida à cidade, não foi convidado para uma reunião na Câmara, porque lá na Câmara hoje tem dois grupos, um que faz as reuniões de um jeito e outro que faz de outro. Tanto é que o vice-presidente pediu demissão do cargo por conta da briga com o líder do prefeito. Então a senhora e o senhor que escuta a Itatiaia, perceba quantos são pequenos os nossos representantes. A senhora, vê se a senhora consegue entender, porque eu não consigo. A presidente da Câmara marcou o reinício das sessões para amanhã. E eis que 3 vereadores, Arnaldo Godoy, Gilson Reis, Pedro Patrus, vão à justiça e a juíza dá uma canetada dizendo que não pode não, porque eles vão correr risco. Mas por que o gari pode? Por que o repórter pode? Por que a caixa de supermercado pode? Por que o policial pode, a enfermeira pode e o vereador não pode? Esse é o comentário indignado. A pergunta para o Marcelo, Júnior, você viu que eu estou sendo breve, hein, Júnior? Eu ia até 10 da noite, filho. Ô Marcelo, considerando que o vírus vai ter que pegar 50% de nós, 70% de nós para ele sumir. Vai ver que nós já pegamos e não sabemos. Considerando que vai ser assintomático, como a doutora em microbiologia acabou de dizer, o vírus não é sentença de morte. Se houvesse uma conversa séria, respeitosa, não dá para retomar as atividades, guardando certos princípios e preservando os chamados grupos de risco, Marcelo. É isso que a CDL quer, quer dizer, ela topa abrir as lojas sem abrir com aquele movimento maluco de antes? Eduardo e os ouvintes, é isso, a proposta é essa, né? A gente tem uma abertura segura, responsável, gradual, seguindo as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde. E isso é muito importante, a gente precisa estar conversando muito agora nesse momento para que a gente entenda qual que é essa proposta, né, da reabertura do comércio. O grupo de risco tem que ficar em casa, as lojas não podem ter aglomeração, a gente tem que ter um cuidado, o que não está se vendo hoje. Por exemplo, nós estamos andando na rua, nós estamos vendo aí na semana, né, nos dias úteis, as agências da Caixa Econômica Federal lotadas de gente na porta, uma confusão tremenda, pessoas saindo e prestando máscara para outra. Não é isso que a gente quer, né? Não é esse desalinhamento que a gente quer. A gente quer seguir, a gente quer fazer uma campanha para uso de máscara intensiva. Nós já colocamos à disposição da prefeitura que quando vier retomada ou até antes, a gente fazer uma campanha educativa muito forte, todos nós juntos. Então é isso que a gente precisa ajudar, a gente colocar ponto de apoio nos 31 centros comerciais de Belo Horizonte para a gente orientar
né, o lojista para que ele possa fazer, e ele está fazendo. O lojista tem essa consciência, ele está precisando tanto que ele tem essa consciência que ele vai precisar seguir as regras e vai fazer com que a população também, vai ajudar com que a população siga as regras. A gente tem muita coisa em conjunta para fazer, a gente não pode escutar, né, que nós escutamos aqui antes, a entrevistada falando que falta equipamento de proteção na área de saúde. O setor pode ajudar, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente mobiliza, né? Então, assim, eu quero lembrar, Eduardo e Júnior, Alan, que a gente tem o seguinte, a gente conseguiu a ajuda do governo federal para os funcionários, a gente está ajudando para os autônomos, para os informais, né? A gente não está conseguindo que esse dinheiro disponibilizado para linhas de crédito, a gente já falou de bancos, chegue, não consegue. Só 30% das empresas conseguiram buscar esses valores aí. E outra coisa, nós temos que lembrar que o empregador, né, o dono da loja, o sócio, precisa sobreviver, ele e a família dele. Como? Que ajuda que está chegando? Quem pensou nisso? Ninguém pensou nisso. Então por isso que fica essa ansiedade de voltar para produzir, né, para ter o recurso. Muita gente fala assim: hoje eu ouvi uma entrevista na televisão, a pessoa fala, não, é ganância. Ganância é nada, é sobrevivência. A pessoa tá ali, tá olhando, falando, pô, meu negócio tá acabando, eu não vou conseguir manter o emprego daquela pessoa, eu vou ter que mandar embora, não sei se eu consigo mandar embora, mas eu preciso comer também, eu e minha família vivemos, né, daquele negócio nosso. Então é muito importante isso, a gente precisa sentar, discutir, abrir linhas de atuação, né? Com a Secretaria da Fazenda precisa ter um tipo de conversa, com a Secretaria de Desenvolvimento precisa ter outro tipo de conversa, com a Secretaria de Planejamento precisa ter outro tipo de conversa. Então a gente precisa, lógico, norteado pelas questões da saúde. Estamos prontos para isso. Presidente, curto e grosso, o senhor acha que daria para voltar a abrir o comércio amanhã com essas ações que o senhor está citando, máscara e todos os cuidados? Eu acho que sim, mas nós não vamos abrir em Belo Horizonte. Eu tenho certeza quase que absoluta que não vai se abrir o comércio em Belo Horizonte amanhã. O senhor tem alguma perspectiva? Não, assim, a gente... É muito difícil, Júnior, a gente não conversa, então a gente fica no achismo, né? Pela posição do prefeito, quando ele anunciou a comissão, quando ele efetivou a comissão e até hoje não teve nenhuma reunião da comissão, eu acho que ele está, entre aspas, ganhando tempo, no bom sentido, para jogar isso mais para frente. Então, a gente está vendo estudos falando do pico, que, né, o Eduardo até falou agora um pouco, né, com o entrevistado dele na sexta, se não me engano, que já foi na quinta-feira, mas tem gente falando que vai ser junho, julho. As informações são totalmente desencontradas, e eu acho que pelo perfil do prefeito ele não vai fazer. Eu acho que poderia fazer. Alguns setores podem voltar aos poucos, com horários diferenciados, com funcionários fazendo revezamento, não colocando todo mundo. Nós conseguimos ajudar com taxistas e aplicativos de transporte, tirar um pouco esse volume do transporte. A gente tem um monte de ideias para trocar, mas que a gente tem que sentar e conversar, senão não adianta. Eu vou ficar aqui falando e de lá não vai entender. Sim, Eduardo. Já é um avanço amanhã, né? Depois de muita luta, o prefeito vai falar com os colegas da região metropolitana. E a notícia que eu tenho, Júnior, mesmo correndo o risco de ser desmoralizado, como já fomos, a gente apura uma coisa, o prefeito fala, não vai. Mas a notícia que eu tenho é que amanhã poderá ter algum tipo de anúncio. Qual eu não sei, mas vai ter um anúncio amanhã com vistas à reabertura, Júnior. Vamos esperar, né, Eduardo? Aqui, Marcelo, pra gente fechar nisso tudo, vamos falar em perspectiva. A CDL já consegue fazer algum tipo de previsão, algum tipo de estudo foi feito, ou a sua avaliação como presidente da entidade? O que vai ser a economia de Belo Horizonte depois desta pandemia? Essa questão na retomada mais demorada, ela vai impactar muito, porque a perda é muito grande, mas depois a recuperação é lenta, né? Muito lenta. Nós já vimos aí no mês de março demissões sendo feitas, né? A gente teve já o levantamento do PNAD, do IBGE, já vimos demissões, não foi tão grande, mas agora a gente acha que vai ter o mês de abril, e se continuar muito em maio, vai ter uma demissão em massa. Porque ninguém suporta, o negócio não suporta, a pessoa não suporta. Nem mesmo com todas as ações do governo federal, de pagar uma parte do salário? É isso que nós estamos falando. Muitos bancos, né? Aquela ajuda que veio para o salário, muitos bancos estão pedindo coisas que não pediam para ter essa linha de crédito. Lembrando que 15% só que é dos bancos, 85% é do governo federal. Os bancos estão pedindo, inclusive, para ter a folha de pagamento no banco.
Tem empresas pequenas que o proprietário paga em dinheiro, ele não tem, a pessoa não recebe em conta bancária. Então, o mundo nosso real é totalmente diferente do mundo que os bancos querem. Né? Então, esse dinheiro tem que chegar. É essa a nossa briga, também é outra linha que nós estamos brigando, né? Nós, como eu já disse, fizemos a campanha do Juro Zero para trazer essa discussão. Olha, e não é só o banco comercial, não, viu? Banco público, banco de fomento, né? Do Estado, banco de fomento federal. Então, a gente precisa, inclusive até o governo federal, Júnior, já até está estudando maneiras de emprestar direto o dinheiro do governo para as empresas. A gente está fazendo também uma grande mobilização com o Sebrae Nacional, eu participo desse grupo de estudo, em que grandes empresas busquem esse recurso e repassem para as pequenas empresas, mas é lento, isso não é rápido. Então, esse é um grande problema. E, voltando na análise, a retomada é difícil, vai ser difícil. Então, a gente acha que vai ter muito mais gente na informalidade, a informalidade vai crescer, né? Porque você constituir uma empresa, manter uma empresa é muito difícil e muitas empresas fechando. Essa é uma preocupação. Lembrando, né, que no começo eu falei que nós somos responsáveis, o setor é responsável por 85% dos empregos em Belo Horizonte. Então, esse olhar tem que ter. A Prefeitura de Belo Horizonte, viu, Eduardo? Ela tem responsabilidade, sim, na questão da economia. Precisa, porque senão ela não vai arrecadar. E se ela não arrecadar, ela não consegue manter a sua estrutura, não consegue colocar a gasolina na guarda municipal, não consegue manter os hospitais e toda a estrutura necessária. E nós fazemos parte disso, nós somos parte dessa engrenagem. As empresas são parte da engrenagem. Então precisamos, sim, o mais rápido possível conversar para quando vier essa retomada, né, a gente já esteja preparado e não saia essa questão que nós estamos vendo em muitos estados, todo mundo indo para as lojas de maneira desordenada, fazendo, né, aquele problema e aí aumentando a questão do vírus. Olha, recebemos aqui no Domingo Especial, então, Marcelo Souza e Silva, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Presidente, muito obrigado pela visita ao Domingo Especial. Uma boa noite aí pro senhor, quase boa noite já, né? Eu que agradeço, o tema não é fácil, eu queria repetir, o nosso lema na CDL é resguardar vidas, mas manter nas empresas e continuando a gerar empregos. É muito importante que nós falamos aqui, eu queria só reforçar, Júnior, a questão, né, do uso da máscara, as pessoas que estão indo a supermercados não precisa ir a família toda, não façam um passeio do dia ou de domingo, isso, né, se resguardem. Outra coisa importante que nós falamos aqui é a entrada do legislativo. Nós estamos agora fazendo uma grande movimentação junto à Assembleia para que a Assembleia aprove o mais rápido possível as reformas que nós precisamos no Estado, que é a reforma da Previdência, a reforma administrativa e as privatizações, né? Começando com a Codemig. A Assembleia pode começar a dar a sua contribuição agora, enquanto a gente está tendo esse problema, para que quando a retomada vier, o Estado tenha pelo menos também, o Estado de Minas possa estar aí reestruturado. Então é isso, a discussão é boa, vamos sempre estar disponível, a CDL está sempre disponível, lembrando que são 12 mil associados na CDL e a representatividade é muito forte, 60 anos atuando em Belo Horizonte, e toda vez que formos chamados, vamos estar aqui e em qualquer lugar para discutir esse problema. Obrigado, viu, Marcelo? Tirando tudo dessa história toda da entrevista que a gente fez com o Marcelo aqui, inacreditável essa conversa com a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não ter acontecido. Inacreditável. Olha, mas a gente está falando de economia, de política, de saúde. Eu vou chamar o nosso colunista de finanças, o Matheus Machado, que ele vai trazer algumas situações da economia pra gente em nível nacional, né? Ô Matheus, a semana que também fechou o mês foi boa pra economia, hein? Boa tarde pra você. Boa tarde, Júnior Moreira. Boa tarde, amigos da Itatiaia. Essa semana teve como protagonista um Paulo Guedes fortalecido e com mais moral. Parece que o presidente Jair Bolsonaro finalmente deixou as diferenças de lado e resolveu dar um sim bem sonoro para o ministro da Economia. A hashtag Obrigado Guedes reforçou esse movimento após uma reportagem revelar que o governador de São Paulo, João Dória, tentou convencer o ministro a deixar a equipe do governo federal. O mercado reagiu bem a esse posicionamento mais firme do Planalto. Teve uma semana positiva e encerrou abril com 10,25% de ganhos. Melhor mês desde janeiro de 2019. O dólar subiu 4,7% nesse último mês e ainda deve ter elevação em maio, embora com uma previsão bem mais cautelosa.
Lembrando sempre que o dólar é considerado um ativo mais seguro. Por isso, os investidores acabam fugindo para se proteger dentro desse tipo de ativo. Pode-se tomar abril como um mês bom, especialmente se comparado a março. O mercado tenta se adequar a esse novo, abre aspas, normal, fecha aspas, e minimizar os estragos da pandemia. É a velha história. Toda crise reserva oportunidades. Ô Matheus, e para a semana que vem, o que a gente pode esperar na economia aí, hein? Para a semana que se inicia, temos a reunião do Copom na quarta-feira. Existe uma grande chance, mas assim, grande mesmo, de haver um novo corte na taxa de juros do país. Isso visa dar uma segurada em outros aspectos da economia e também incentivar um crédito mais barato. Também teremos essa semana o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, um dado oficial que regula a inflação no nosso país. Teremos a publicação dos resultados ainda essa semana. E não podemos nos esquecer que os números do coronavírus continuam sendo um importante dado balizador do mercado, tanto interno quanto externo. Destaque para os resultados do primeiro trimestre de várias grandes empresas que sairão essa semana, como Itaú, Banco do Brasil, Ambev e Natura. Eles serão divulgados e o mercado espera com ansiedade, já que nessa última semana os resultados do Bradesco levaram a empresa a ter forte queda na bolsa. Importante usar os ensinamentos de Warren Buffett. O grande guru do mercado financeiro fez uma live nesse último sábado e disse: ninguém sabe o que vai acontecer no mercado amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Simplesmente porque tudo pode acontecer nos mercados. Se o grande guru está nos pedindo cautela, é importante ouvirmos a voz da sabedoria. Um olho no mercado interno. E aqui no Brasil, não falamos apenas de economia, falamos de política. Precisamos mais uma vez reforçar menos conflitos políticos, mais coesão, mais união em prol da recuperação do nosso país, dos empregos e da renda. Para quem está vivendo o desafio de criar renda, a dica continua sendo aposte na internet. Aproveite para ficar perto de quem já é seu cliente e mais perto ainda de quem você gostaria que se tornasse o seu cliente. No meu Instagram, @MatheusFinanças, Mateus com TH, Mateus Finanças, você encontra várias dicas para poder te ajudar a controlar melhor o seu dinheiro, acompanhar melhor o mercado e também temos cursos gratuitos por lá para que você possa se tornar ainda melhor mesmo nesse período de pandemia. Um forte abraço para todos, uma semana abençoada. Fique com Deus e até mais. Um abraço, Matheus, obrigado pelas informações. Agora 6:03, já falamos de saúde, de economia, comércio, né? Que é a economia nossa aqui, e a gente vai falar de política daqui a pouco. Segura aí. Domingo Especial. Muitas coisas estão acontecendo no mundo. E nós do Sicredi acreditamos que este também pode ser um momento de grandes aprendizados. Temos a chance de olhar para o próximo com mais empatia, de nos unirmos ainda mais e de estreitarmos os nossos laços com a força da cooperação. Essa é a nossa essência e é por isso que a nossa união é tão importante. Sicredi, gente que coopera, cuida. Amigo cliente do Bar Tip Top, em respeito ao decreto da Prefeitura de BH, estamos atendendo pelo iFood ou pelo sistema de retirada na nossa loja. Estamos trabalhando com equipe reduzida e de acordo com as exigências dos órgãos de saúde e vigilância sanitária. O restaurante mais antigo de BH já passou por mais de 14 crises mundiais e vamos juntos passar por mais esta. Acesse as nossas redes sociais, Tip Top desde 1929 ou pelo telefone 3275-1880. Boas ações geram boas ações. Funciona assim. Cintia parou o carro e viu Ricardo atravessar a rua. Ricardo deu lugar no ônibus para Dona Vera, Que viu a carteira de Paulo cair e devolveu. Paulo deu uma carona para Carlinha e seu guarda-chuva. E a Carlinha? Carlinha doou sangue e ajudou a salvar várias vidas. Pratique cidadania. Doe sangue. Agende sua doação. hemominas.mg.gov.br. Baixe o aplicativo MG App ou ligue 155 opção 8. Fundação Hemominas. Domingo Especial.
6h05. Boa noite para você. Domingo especial da Itatiaia, esse programa especial sobre a pandemia. E o Alan Passo já está chegando aqui com os números, Alan. Eles foram divulgados, é isso? Foram atualizados, Júnior. O Brasil passou da barreira de 7 mil mortes e dos 100 mil casos confirmados. Agora são 7.025 mortes e são 101.147 casos confirmados em todo o país. O número de mortes aumentou em 275 nas últimas 24 horas. Eu falei aqui pouco mais cedo que essas mortes confirmadas a cada 24 horas estavam ali na casa dos 400. Tem uma explicação para isso. Normalmente, do sábado para domingo e até do domingo para segunda, esse número cai em relação aos dias anteriores, porque o volume de pessoas trabalhando nos laboratórios é naturalmente menor no final de semana. Mas mesmo assim, com essa queda, 275 mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas, Júnior. Só para confirmar, Alan, quantas mortes? 7.025, 101.147 casos. Tá, nas últimas 24 horas, qual que é o dado? 275 mortes confirmadas. Geralmente no fim de semana dá uma queda, Dá né? uma queda. Inclusive nas notificações. E o que a gente tá falando, mesmo com a queda, são quase 300 mortes confirmadas. Não quer dizer que essas pessoas morreram de ontem para hoje, mas essas mortes foram confirmadas em 24 horas, 275. Ok, deixa eu dar um pulinho lá em Brasília, porque, olha, a política pegou fogo nesse domingo. Não é isso, Gabriela Speziali? Um dia depois do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prestar depoimento na sede da Polícia Federal em Curitiba para detalhar a acusação que fez ao deixar o governo de que há interferência política na Polícia Federal, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram uma carreata aqui em Brasília e depois se aglomeraram em frente ao Palácio do Planalto com faixas, cartazes pró-governo e contra o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. O ato também teve reivindicações antidemocráticas e anticonstitucionais a favor da intervenção militar com Bolsonaro e contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Os manifestantes se aglomeraram enquanto poucos utilizavam máscaras de proteção em meio ao avanço do coronavírus no país. Ao lado de aliados políticos e familiares, Bolsonaro, que não utilizava máscara, fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais para seus apoiadores, em que voltou a defender a retomada da economia do país com o relaxamento do isolamento social. Sabemos do efeito do vírus, mas infelizmente muitos serão infectados, infelizmente muitos perderão suas vidas também, mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. Não podemos fazer com que o efeito colateral do tratamento do combate ao vírus seja mais danoso que o próprio vírus. Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto, acenou de longe para os apoiadores, pediu para que os seguranças retirassem alguns manifestantes da aglomeração e os colocassem na área interna do prédio, ajudou a estender uma bandeira do Brasil e disse que o Poder Executivo está unido. O presidente da República também repetiu mais de uma vez que tem o apoio das Forças Armadas. Nós temos o povo ao nosso lado, nós temos as Forças Armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade. O que é mais importante, temos Deus conosco. O Brasil tem tudo para dar certo, o Brasil vai dar certo. E depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, barrar na semana passada a nomeação de Alexandre Ramagem, que é amigo pessoal da família Bolsonaro, para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, por entender que houve desvio de finalidade. O presidente da República afirmou que vai nomear amanhã o novo chefe da PF. E depois de criticar duramente o STF por conta da impossibilidade de nomear Ramagem, que acabou voltando a assumir a diretoria da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, o presidente Jair Bolsonaro mandou um recado e disse que está no limite, dando a entender que não vai aceitar interferências. Chegamos no limite, não tem mais conversa.
ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. Amanhã nomeamos novo diretor da PF e o Brasil segue o seu rumo aí. De Brasília, Gabriela Speziale. Alan Passos, essa movimentação de hoje, as imagens que nós vimos pela TV, muita aglomeração, muita gente ali em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Mas ontem, o ex-ministro Sérgio Moro prestou depoimento em Curitiba, não é isso? Prestou sim, foi um depoimento longo e cercado de expectativas, né, Júnior? O Moro começou a falar por volta de 14h e bem antes disso, ele falou na sede da Polícia Federal em Curitiba, foi ouvido por delegados e procuradores da Procuradoria-Geral da República, já tinha muita movimentação ali na porta da PF, manifestantes a favor do ex-ministro Moro e outros a favor do presidente Jair Bolsonaro, trocaram aí gritos de ordem, insultos. Um homem chegou, inclusive, a tentar agredir a imprensa, ninguém se machucou, a situação foi contornada ali e os grupos, né, tiveram que ser isolados após o reforço da segurança. A situação que a gente teve e que a gente viu se repetir hoje, mas ontem foi um embate muito claro, moristas versus bolsonaristas. O mundo da política brasileira não gira, não, ele capota, meu caro Júnior. É mais ou menos. A gente não podia imaginar uma situação dessa, se você fala um trem desse há pouco tempo atrás, você tá maluco, né? Sobre o conteúdo do depoimento, informações de que a Polícia Federal extraiu do celular do ex-ministro as provas, como a conversa de WhatsApp com o Bolsonaro, com a deputada Carla Zambelli, que o Moro já havia divulgado, e também que o ex-ministro forneceu novas provas à polícia, indicou também maneiras de conseguir mais dessas provas. Esse é um ponto-chave a partir de agora nessa investigação. Essas outras provas, claro, ainda não foram reveladas. Hoje, pelo Twitter, Moro escreveu: há lealdades maiores do que as pessoais. Ele dá a entender com isso que está sendo leal às suas próprias convicções e não a pessoas, nesse caso, é o presidente Jair Bolsonaro. Isso que o Moro escreveu após o deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, também pelo Twitter escrever: realmente é preciso muito tempo dando depoimentos a delegados amigos para ver se acham algo contra Bolsonaro. Moro não era ministro, era espião. Usou esse termo para se referir ao Moro. A gente está recebendo aqui no Domingo Especial o cientista político, professor do IBMEC e da UFOP, o professor Adriano Cerqueira. Professor Adriano, muito boa tarde, prazer receber, boa noite já, né? Prazer recebê-lo. Boa noite, Júnior Moreira. Um grande prazer estar aqui. Professor, a Gabriela Speziale trouxe toda a movimentação de hoje, o Alan Passos a movimentação de ontem. Gostei da frase do Alan, né? A política aqui no Brasil, ela não gira, não, ela capota, né? Como é que você ouviu toda essa movimentação aí nesse final de semana? Foi uma acomodação que ainda não aconteceu de completo da saída do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele foi guindado à categoria de super-ministro, né? Quando assumiu o Ministério da Justiça, ele que tinha a chancela, né, da Lava Jato, e ele negociou com o Bolsonaro pegar a pasta também da segurança pública, que é uma questão extremamente chave, né, no país tão violento quanto o Brasil. Então, o Moro aparentemente era uma das balizas, né, uma das âncoras de popularidade do governo Bolsonaro. E saiu, né? Saiu no estilo Moro, né? Denunciando, falando grosso, né? Contra o próprio presidente. Havia uma expectativa, acredito, né, no meio político, de que Bolsonaro tivesse a sua base de apoio, que é em torno de 1/3 do eleitorado, abalada pela saída do Moro. Só que uma pesquisa Datafolha, feita 2 ou 3 dias após a saída do Moro, não captou isso. Bolsonaro segue firme e forte, com seus 1/3 do eleitorado achando o governo dele ótimo ou bom. E isso indica, né, que o seu potencial de voto hoje, né, para as eleições está próximo das casas de 30%. Qualquer candidato no Brasil com 30% de voto tem vaga garantida no segundo turno. Então, há um indicativo de que o Bolsonaro não foi tão abalado em termos de força política com a saída do Moro. Há um problema de imagem, um problema também de discurso. Por outro lado, o Moro, ele abriu agora uma nova frente de combate. Se antes ele tinha pessoal do Lula, principalmente do PT contra ele, e eles são próximos aí de 30% do eleitorado, agora tem um outro terço do eleitorado também acusando ele, denunciando ele. Então, Moro, ele criou agora uma dupla dor de cabeça, por assim dizer, né? Criou a antipatia desses dois grupos. E isso em termos eleitorais, eu não sei se Moro tem ambição política de virar candidato a presidente, mas provavelmente a rejeição dele cresceu
E as chances dele de ser um candidato com uma vitória relativamente fácil nas próximas eleições, caso ele queira ser candidato, deve ter diminuído razoavelmente. Então, assim, é esse terremoto político, né, que a gente está vendo, porque o horizonte é 2022, o horizonte são as eleições presidenciais e em tese, né, como que o governo Bolsonaro vai continuar a partir disso aí. Ô Eduardo, deixa eu jogar mais uma lenha nessa fogueira aqui pro seu comentário, para você analisar essa situação no fim de semana. Tem uma entrevista do Instituto Paraná Pesquisas que mostra hoje que se o presidente, né, se tivesse uma eleição hoje, o presidente Jair Bolsonaro ainda seria a escolha da maior parte dos brasileiros, 27%. Né? Logo após viria o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, dentro disso que o professor está falando aqui, com 18,1%, e depois Fernando Haddad do PT com 14,1% e por fim Ciro Gomes com 10,3%. Isso corrobora muito com o que o professor disse, ou seja, perdeu apoio, mas não foi tanto como se imaginava, né, Eduardo? É por isso que eu tenho muito cuidado quando falo sobre o presidente da República, primeiro pela instituição do cargo, pela liturgia do cargo. Você tem que respeitar. A maioria dos brasileiros escolheu. Nós temos que respeitar. Segundo, torcer contra o Bolsonaro é torcer contra o Brasil. Então, eu jamais vou me permitir isso. Outra coisa, esta mania que 70% da população tem de achar que nada nele presta, eu me vigio o tempo todo. Eu me vigio para não estar entre os 30, que o adoram, que acham que ele está certo em tudo, e muito menos entre os 70, que acham que ele está errado em tudo. Agora, o meu sonho continua sendo. Dá para ouvir o cachorrinho latindo? Lá no fundo, Eduardo. A raposa tá passando? A raposa não tá aqui mais porque eu cerquei, mas ele late. Todo mundo que passa na rua, qualquer sombra, ele late achando que ele vai resolver. Mal comparando, e atenção, com todo respeito, eu não estou comparando um cachorro com o presidente da República, mas a analogia que faço é da sensação de perigo que o cachorrinho tem, que o presidente da República tem. O meu sonho é alguém próximo do presidente me escutar e falar assim: o presidente tem um doido lá em Minas Gerais que diz que se o senhor quiser, ele pede licença lá na Record, na Itatiaia, e quer ficar um mês seu assessor. Mas eu tenho que dar carta branca para isso, eu tenho que ouvi-lo. Júnior, eu vou fazer um trato com o presidente. Falou: presidente, primeira coisa, sábado e domingo é para o senhor relaxar, é para o senhor pegar a dona Michele e dar uma passeada no Lago Paranoá, curtir a sua caçula, que acho que chama Laura. O senhor vai respirar, ler um bom livro, relaxar. O senhor está proibido de escutar rádio, ver televisão, para o senhor não se irritar. O senhor vai descansar. E de segunda a sexta, o senhor vai sair todo dia, nós vamos junto para o Palácio do Planalto para o senhor trabalhar. Se tiver uns apoiadores aqui na porta, se o senhor quiser cumprimentar, ótimo. Mas o senhor vai dar um oi para eles, mantendo o distanciamento social, usando a máscara, e não vai fazer qualquer tipo de declaração. Para quê? O senhor vai cumprimentá-los. E também não vai, em hipótese alguma, se dirigir a jornalista para elogiar, para xingar ou para responder. Nós vamos trabalhar. E daqui a um mês, quando o senhor tiver uma série de coisas para falar, as broncas que o senhor quiser dar, as queixas que o senhor quiser fazer, nós vamos chamar uma coletiva, botar todos os profissionais sentadinhos e cada um deles vai ter direito de fazer uma pergunta. Então o senhor vai dar, a partir de hoje, o senhor vai dar uma entrevista por mês. Uma por mês. O senhor vai ficar calado o mês inteiro, vai conversar com seus ministros, tocar o governo. E o senhor vai fazer um pacto comigo, que esses 4 meninos, principalmente os 3 mais velhos, o comedor lá do condomínio, esse é problemático, mas dá menos trabalho. Mas os outros 3, esses meninos ficam proibidos de abrir a boca. Porque, por exemplo, quando hoje o Eduardo tuita, publica, sei lá, nas redes, que o Moro era um espião e que ele foi ouvido por delegados amigos, isso, gente, isso é uma afronta. Onde é que eu quero chegar? Quem entende mais de política é o Adriano, é o professor Júnior. Mas presta atenção, aconteceu algo ontem muito importante, importantíssimo, e que não foi comemorado pelo Bolsonaro. Você se lembra que eu vinha enchendo a bola do Rodrigo Maia? Eu vinha enchendo a bola do Rodrigo Maia, dizendo que ele estava ajudando o país, fazendo as coisas certas e tal. O Bolsonaro apurrinhou ele tanto que ele avacalhou. E na votação da ajuda aos estados, ele o fez sem qualquer contrapartida. Eu disse: está errado. Aí o presidente da República está certo de brigar com ele. O que fez o Alcolumbre ontem, presidente do Senado? Fez a casa, que é o Senado da República, funcionar com o seu objetivo, que é uma casa de correção, que é uma casa de botar o trem nos trilhos. E o que fez o Senado ontem? Invalidou a decisão da Câmara
de dar sem contrapartida e exigiu que os governadores sejam, no mínimo, um pouco responsáveis para ter ajuda. E o Davi Alcolumbre foi um mestre, porque ele ainda começou e terminou o discurso dele dizendo que estava sabendo que ele estava magoando o amigo Maia, mas que o Maia já tinha assumido o compromisso de respeitar. Então, o que o Bolsonaro devia estar fazendo hoje é o seguinte: senhoras e senhores, quero agradecer ao presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso, porque nós vamos ajudar o Estado, que essa é a nossa obrigação, mas os Estados terão contrapartida. Foi uma vitória da equipe econômica, do Paulo Guedes, meu grande ministro, foi uma vitória do governo, vamos tocar o barco. Não, pô, o cara fica só, dessa semana não passa, minha paciência acabou, porque não sei o que. Se você faz parte dos 30% que amam o Bolsonaro, me dê licença para dizer o seguinte: ele, pelo jeito dele, é alvo de incompreensões, ele enfrenta realmente o status quo, que é difícil, vencer o sistema não é fácil, não tem ninguém no Congresso que não queira. Daqueles 513 deputados, tem 50 que pensam no Brasil, os outros pensam nele, é assim que funciona. E na justiça também tem, só Deus da justiça, mas o Bolsonaro, ele e os meninos, parece que ele pede todo santo dia. Arruma um impeachment para mim, pelo amor de Deus, porque ele não quieta. É uma usina de crises. Ele é o piloto, mas os meninos remam, que é uma beleza. Eu vou parar, porque senão o professor Adriano fala assim: eu vim aqui fazer o que esse Eduardo não para de falar. Eduardo, eu vou deixar o professor falar mais, mas vou chamar a Edilene Lopes primeiro, porque você estava falando essa questão da ajuda aos estados aí, e a Edilene tem informações sobre esse assunto. Oi, Edilene, boa noite para você. Boa noite, Júnior Moreira, a todos os debatedores, professor Adriano Cerqueira, sempre muito sensato, fazendo uma análise muito acertada do cenário. Um prazer estar com vocês nesta noite. Pois é, Júnior Moreira, a expectativa nesta semana, mais uma vez, é em relação à aprovação do Plano Mansueto, desta vez na Câmara, já que ele foi aprovado no Senado, sofreu muitas mudanças e retorna para a Câmara dos Deputados. Dentre as alterações sofridas nesse projeto do governo federal, está uma que para Minas Gerais tem um interesse específico, principalmente para os servidores da segurança pública, já que eles estavam preocupados que a contrapartida dessa ajuda do governo federal aos governos estaduais, uma delas era o congelamento do salário dos servidores públicos estaduais. Isso não vai acontecer para os servidores da segurança pública e nem para os servidores da saúde. Significa que aqueles 13% de recomposição salarial para os servidores da segurança pública a partir de agosto estão garantidos. O governador Zema já tinha dito que essas contrapartidas são duras, mas que ele não era contra elas. Elas foram, portanto, flexibilizadas no Senado, e saúde e segurança pública são as categorias que estão fora desse congelamento salarial, que será adotado depois que o Plano Mansueto for totalmente aprovado e for sancionado. A expectativa, Júnior Moreira, se a tramitação ocorrer como previsto, conforme o senador Antônio Anastasia já tinha dito em entrevista exclusiva na semana passada à Itatiaia, é que esses recursos, a recomposição das perdas de ICMS, principalmente, estejam disponíveis para os estados a partir da segunda semana de maio, a partir da segunda quinzena de maio, na verdade. Enquanto isso, não há previsão de anúncio do salário para os servidores públicos estaduais. Essa questão permanece incerta. Lembrando que o governador Romeu Zema já havia dito que para este mês, considerando a previsão de arrecadação, o estado não tem recursos para pagar nem metade do que deve para servidores, prefeituras e fornecedores. Edilene, rapidamente a questão da curva. Você tem novidade nesse assunto aí, não tem? Ô, Júnior, especificamente novidade numérica não, mas amanhã certamente vai ter. O secretário estadual de saúde, Carlos Eduardo Amaral, vai conceder mais uma entrevista coletiva amanhã e deve trazer uma nova informação sobre o pico da curva. Enquanto isso, o dado permanece no dia 3 de junho. Inclusive, o retorno das partidas de futebol, só futebol profissional e com portões fechados em Minas Gerais, está condicionado a esta data. Só pode ocorrer em qualquer data ainda não definida depois da primeira semana de junho. Foi a conversa que o governador teve com o presidente da Federação Mineira de Futebol. O governador Romeu Zema também na última quinta-feira esteve com o presidente da MM, que representa os prefeitos de Minas Gerais, e a conversa deles foi em relação aos protocolos sanitários para a reabertura do comércio em Minas. Não sei se todos repararam, o governo de Minas anunciou na semana retrasada que na semana passada liberaria os protocolos para a onda branca, que é essa de abertura de comércio essencial, e também para a onda verde na quarta-feira passada, o que não aconteceu. O governo do estado vem sendo questionado, principalmente pela UFMG, dizendo que essa não é a hora exata de reabertura em muitos locais. O governo do estado, por algum motivo, não divulgou ainda a onda
branca, que seria, na verdade, a segunda onda. O que está valendo agora é a onda verde, Júnior Moreira. Essas são as informações de momento em relação ao pico da curva e o que está condicionado a esses dados de intoxicação pela Covid-19 aqui em Minas Gerais. Oi, Edilene, o nosso tempo está curto, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. E na Assembleia Legislativa, qual que é a situação nessa semana que está começando? Tem alguma coisa importante por lá? Na Assembleia Legislativa, Júnior Moreira, os deputados devem continuar votando à distância, devem aprovar projetos de deputados muitos deles relacionados ao combate à Covid-19, como, por exemplo, que criam regras específicas até para o futebol, como testagem diária dos profissionais que trabalham no clube para que a atividade possa voltar. Esses projetos permanecem sendo aprovados. Na semana passada, a Assembleia completou a aprovação e reconhecimento de 70 decretos de calamidade pública para as cidades mineiras. Ainda não há informação sobre se nesta semana algum secretário será sabatinado. Ô, Júnior Moreira, aproveitando a presença do professor Adriano Cerqueira aí, sim, eu tenho feito lives, que eu tô chamando de bastidor da notícia na minha página no Instagram, e ontem com um entrevistado eu comentava que se os políticos continuarem tomando as decisões incorretas, nesse meme do caixão, os políticos serão os dançarinos e nós estaremos no caixão. Professor, será que concorda com essa brincadeira nesse momento trágico, né? Mas a gente não pode perder o humor. É isso, Edilene, obrigado por enquanto, viu, professor? Edilene já levantou a bola pro senhor. Como é que o senhor viu toda essa situação que a Edilene trouxe, situação do governo do estado delicadíssima, mas pelo menos com uma ajuda lá do Congresso, né? Obrigado, Edilene, pelos elogios e boa noite também, né? É interessante, né? Lembra que antes dessa pandemia, o governo de Minas estava sofrendo uma forte crise na área da segurança e do reajuste dos servidores do estado. Tinha toda uma crise, até muitas críticas que tinha liberado um grande aumento, né, para os servidores da segurança, e aí a Assembleia tomou uma outra decisão de estender esse aumento. E agora, pelo menos nessa grande crise da pandemia, foi criada uma solução para isso, né? Porque só vai poder haver reajustes para os servidores da saúde, né? E também da segurança. E nesse caso, o Zema está numa situação relativamente mais tranquila, porque tem todo esse respaldo, né, institucional, até por conta da pandemia. E ainda por cima, pelo menos, vamos continuar torcendo, continue assim, o quadro da pandemia em Minas está relativamente muito bom, né? Se pensarmos em outros estados. Uhum. Então, Minas pode sair dessa crise, em comparação com outros estados, uma situação mais tranquila em termos políticos. E o Zema vai ter uma boa solução nessa questão da segurança. Então, estou aqui pensando, né, futuramente em cenários, pensando na questão particular do Zema e de Minas Gerais. Com relação ao Brasil, a situação é caótica. Eu acho que, se me permite falar um pouquinho, a situação da pandemia criou uma situação que eu chamo de populismo da saúde. Muitos governadores, prefeitos, ao saber que há um clima de terror, né, em boa parte da população, começaram a tomar medidas muito duras, exigindo que as pessoas fiquem em casa, que o comércio feche, que as pessoas, se for para ser para rua, tem que ser com o trajeto certo e usando máscara, porque não é, e sem falando que estavam fazendo em nome da ciência, quando muitas vezes não era bem isso. Quando você tem 70%, 80% da população gostando dessas medidas, político busca popularidade. E isso é um fenômeno mundial, não é só no Brasil, né? Muitos governos mundo afora adotaram esse parâmetro de comportamento, que não é tão bem científico assim. É muito mais palpado em razões eleitoreiras mesmo. E qual que é o problema? Na medida em que o quadro dessa pandemia for ficando melhor, né? For passando, até que ponto a população vai querer retomar a sua rotina antes da pandemia? Porque ela ficou tão aterrorizada e se acostumou a tomar medidas sociais recolhidas nos seus domicílios. Inclusive, países na Europa estão tendo essa dificuldade de retomar normalmente as suas atividades. E aí, o quadro de gravidade econômica vai ficar mais em evidência e tende a ser muito mais longo em termos de tempo que o quadro da saúde.
Então, o maior problema que eu vejo hoje na política brasileira é que a gente não está sabendo enfrentar bem o enfrentamento da pandemia numa política mais equilibrada. Foi criado muito terror em favor da saúde, vamos usar esse termo, só que quando for necessária a retomada da economia, talvez a população não reaja tão rapidamente e tão bem da forma como alguns estão esperando. Eu acho que vai ser meio caótico essa retomada e eu temo que a recuperação econômica seja mais prolongada e os efeitos ruins também se propaguem mais. O professor Adriano Cerqueira, cientista político e professor do IBMEC, também da UFOP, fica com a gente para comentar mais um pouco de política. Eduardo Costa também segue, Alan Passos aqui do meu lado para atualizar tudo que é informação que vai chegando nesse momento, mas eu preciso dar um pulo ao Rio de Janeiro. Nosso Jonathan Ferreira tem mais informações. Ô Jonathan, os dados acabaram de sair aí, é isso? Boa noite para você. Boa noite, Júnior Moreira, boa noite a você, ao Alan, o Eduardo Costa e também ao professor Adriano, todos os ouvintes também que estão aproveitando esse domingo para ficar bem informados sobre a questão do coronavírus no país. Saiu há pouco o número de casos no estado do Rio de Janeiro. Foram mais 48 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, elevando para 1.019 o número total de óbitos em decorrência da Covid-19 aqui no estado do Rio de Janeiro. Outras 338 mortes são investigadas. Já o número de casos confirmados da doença saltou para 11.139 em todo o estado, sendo que desse total 6.750 casos foram registrados apenas na capital fluminense. A rede pública de saúde aqui da cidade do Rio de Janeiro já está operando com 92% de sua capacidade. Dados do governo fluminense apontam que apenas a cidade do Rio tem 1.522 pacientes internados. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, prometeu enviar essa semana agora 2 aviões até a China para poder buscar 300 respiradores e também equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente em toda a rede pública de saúde do estado. A expectativa da Prefeitura do Rio é ampliar o hospital de campanha que foi erguido na zona oeste da capital para 500 leitos no total, sendo 100 deles de UTI. No momento, essa unidade, que atende exclusivamente pacientes com a Covid-19, dispõe de 100 leitos, sendo 20 de UTI. Já o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prometeu inaugurar ainda nessa semana o segundo hospital de campanha de gestão estadual. Essa nova unidade, segundo Witzel, irá funcionar no estádio do Maracanã, na zona norte da capital fluminense. A capacidade desse hospital ainda não foi divulgada. Isso porque o governo do estado, no início da pandemia, ele prometeu inaugurar 9 hospitais de campanha no total. Só que o estado está com uma dificuldade muito grande para conseguir trazer, principalmente respiradores da China. Então, os hospitais estão sendo inaugurados parcialmente. Para se ter uma ideia, o governo prometeu um hospital de campanha, que foi o primeiro inaugurado, com apoio da iniciativa privada. A ideia era contar com 200 leitos e a capacidade desse hospital é muito inferior, não chega a 100 leitos ainda. Existe essa expectativa para aumentar a rede pública de saúde. A cidade de Duque de Caxias, por exemplo, na Baixada Fluminense, que é a segunda do estado com o maior número de casos e também de mortes, vai inaugurar amanhã um hospital voltado exclusivamente para pacientes com a Covid-19. Até o momento, Duque de Caxias tem 484 casos confirmados de coronavírus e 84 mortes. De acordo com a prefeitura, esse novo hospital contará ao todo com 128 leitos de UTI. Ainda de acordo com o executivo municipal, outros 100 leitos de UTI também serão inaugurados, mas em outra unidade que já funciona na cidade, totalizando um reforço de 228 leitos nos hospitais apenas da cidade de Duque de Caxias. Bom, diante de todo esse cenário, Júnior Moreira, a boa notícia é que até o momento, dos 11.139 pacientes que testaram positivo para a Covid-19 aqui no estado, 6.284 se recuperaram da doença. Júnior Moreira. Ô, Jonathan, nosso tempo está corrido, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Quando a gente escuta você falando dos dados do Rio de Janeiro, é claro que a gente vê que a situação no Rio de Janeiro é pior do que a situação de Minas Gerais.
não é pior do que a de São Paulo, mas é pior do que a de Minas Gerais. O olhar de repórter, da pessoa que vive a capital fluminense no dia a dia. O que você está vendo por aí, Jonathan? Qual o relato que você pode trazer pra gente? Nós temos uma situação aqui, Júnior Moreira, que é também uma questão política. Por exemplo, o governador Wilson Witzel diariamente ataca o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, por exemplo, ele cobrou novamente ações do governo federal, chamou o presidente de irresponsável. Ontem ele publicou um artigo no jornal de grande circulação aqui do Rio de Janeiro, mais uma vez cobrando apoio financeiro do governo federal. O Witzel acusa o Bolsonaro de tentar asfixiar financeiramente o Estado, cobra uma promessa que, segundo ele, foi feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de antecipação de 7 bilhões de reais. Esse valor seria referente à privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI, que deve ocorrer ainda esse ano. Se de um lado o Witzel cobra apoio do governo federal e tem uma imensa dificuldade para conseguir reforçar a rede pública de saúde, o prefeito Marcelo Crivella já adota um outro tom. Ontem, por exemplo, no dia 1º de maio, ele publicou uma mensagem parabenizando os trabalhadores, também elogiando a ajuda que vem vindo do governo federal. Ele parabenizou o presidente Jair Bolsonaro. E o Witzel não dialoga com o Marcelo Crivella, que é o prefeito aqui da capital. Eles são desafetos políticos. Então, o povo aqui do Rio de Janeiro está vivendo em meio a esse clima político aqui na cidade e no estado. Por um lado, o governo prorroga o decreto de isolamento social até o dia 15 e a prefeitura, por exemplo, publica até o dia 11. Então, falta essa comunicação. Agora, em relação à rede pública de saúde, oficialmente, nem estado, nem o município confirmam que já tenha algum tipo de colapso na rede. Não existe oficialmente dados que comprovem que os médicos estão tendo que escolher quem salvar. O governo do Rio anunciou que está discutindo a criação de um protocolo que deve avaliar esse tipo de situação caso ocorra um colapso aqui na rede pública de saúde, mas oficialmente isso não acontece. O número de pessoas nas ruas aumentou muito nos últimos dias, mas pelo menos o que a gente está observando aqui é que o uso da máscara tem acontecido muito. As pessoas no início tiveram uma certa resistência para sair de casa usando máscara de pano, obviamente, que a máscara hospitalar é exclusiva para profissionais da área de saúde, mas hoje em dia a gente observa muito, até porque não pode mais entrar aqui no Rio em estabelecimento comercial ou em transporte de massa, como trem, metrô e ônibus, sem a máscara. Então a gente aguarda, Júnior Moreira, para ver se daqui a uns 15 dias, se o número vai começar a cair. A previsão do governo do Rio é que, se continuar aumentando da forma como a gente está observando o número de casos, o governo do Rio, ele avalia que a gente vai ter um colapso aqui na rede pública de saúde já a partir da semana que vem. Ok, o Jonathan Ferreira falando direto da capital fluminense, trazendo um panorama do que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Jonathan, boa noite para você, obrigado. Boa noite a todos aí, um forte abraço. Turma, eu vou fazer um breve intervalo comercial, já eu vou voltar com o Marcelo Beckler, que vai dar um panorama pra gente da Europa, que está acontecendo por lá. Volto também com o professor Adriano Cerqueira, com o Eduardo Costa e o nosso Alan Passos. O intervalo é rapidinho, a gente volta já aqui no Domingo Especial. Domingo Especial. A Taça Kaiser 2020 não poderia ter sido mais perfeita. 6 times, 6 comunidades e muito futebol raiz. Os times deram cada gota de suor em campo, mas a taça ficou com o Vasco, que ainda lançou o artilheiro do campeonato, é mole? Sem falar nas divididas, nos dibres e até nas dancinhas. E ainda levamos essa festa pras arenas Kaiser, espalhadas pelo Brasil. Até porque futebol sem comunidade é que nem festa sem Kaiser. Até rola, mas não é tão legal. Taça Kaiser, futebol raiz é na comunidade. Beba com moderação. O Dia do Trabalhador deste ano é especial. Incertezas, isolamento, perdas salariais, insegurança em relação ao futuro do emprego no pós-pandemia. Como sempre esteve, o Sindeac continuará ao lado do pessoal do asseio, conservação e limpeza urbana, defendendo seus interesses e sempre pronto ao diálogo para evitar maiores danos. Neste momento, pedimos a todos que trabalhem protegidos, exijam equipamentos, cuidem-se e contem com nossa assistência médica e jurídica. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Vem pro Tip Top, o restaurante mais antigo de BH. Tradição em comida boa, atendimento acolhedor
acolhedor e agora a casa toda reformada. Todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Te esperamos para o chopp gelado e pratos deliciosos, servidos desde 1929. No Tip Top Tradição, a gente conserva. Rio de Janeiro, 1770 Lourdes, 3275-1880. Siga nosso Instagram, Tip Top desde 1929. Buscar na natureza mais saúde. Clientes Anagales, nesses tempos difíceis que estamos enfrentando contra o coronavírus, a Anagales vem reforçar a necessidade do isolamento social, mas não descuide da saúde. Faça seu pedido pelo serviço de entrega ou pelo site. E para aumentar sua imunidade, não deixe de usar própolis e cápsula de alho, que auxiliam nas defesas do organismo. E não deixe de se hidratar. Nossas lojas encontram-se abertas. Anagales, cuidado natural pela vida. 3272-1166. Itatiaia, informação e prevenção o tempo todo. Aqui é o João Felipe Lolli. Você aí que tá ouvindo a Itatiaia tá ligado no coronavírus, né? Se liga em mais uma dica. Nada de lencinho de pano, hein? Para evitar a contaminação, só use lenços descartáveis. Anota essa, fica longe do corona. Domingo especial. 6h41. Vamos na ponte aérea com a Europa, falar diretamente com a Espanha, com o Marcelo Beckler. Ele está em Barcelona e vai trazer os detalhes pra gente lá da Europa desse domingo, toda a movimentação por lá. Ô Marcelo, boa noite pra você aí. Qual que é a situação aí na Espanha, na Europa nesse domingo, Marcelo? Tudo bem, Júnior? Boa tarde para vocês aí, né? Se bem que depois das 6 já é noite, né? Boa noite também para vocês aí. Aqui já é quase amanhã, são 11h41 da noite e a gente começa a entrar em uma semana que vai ser importante, porque a Itália começa amanhã o seu plano de desconfinamento e a Espanha entra também na sua chamada fase 0. Cada país vai ter práticas diferentes de como que vai fazer esse desconfinamento. A Alemanha já está fazendo há um pouco mais de tempo. Amanhã começa a Itália. Basicamente as pessoas vão poder de novo fazer esporte nas ruas, isso a gente já pode aqui na Espanha desde ontem, em duas faixas horárias diferentes, e aqui na Espanha também a gente vai começar a ter um pouco mais de mobilidade, não só para sair na rua para fazer esportes, mas para fazer algum passeio, alguma coisa assim. Isso tudo porque as medidas de confinamento foram adotadas de forma muito severas em países como Itália, Espanha, França, Alemanha. O Reino Unido, que começou depois, já está numa fase bem mais precária do que esses outros países. Esses países que tiveram uma medida mais severa estão começando já a entrar num momento de voltar pouco a pouco à sua normalidade. Os números são cada dia melhores. A gente já está tendo números de contágios e de falecidos de antes da gente entrar nesse estado de emergência. Então os governos estão sentindo segurança o suficiente para devolver as pessoas à vida normal, mas isso tudo foi um processo bastante lento. Mais de 50 dias, quase 2 meses de um confinamento quase total, as coisas começarem passinho a passinho, voltarem ao seu normal, ou que será o novo normal até a gente ter uma vacina. Marcelo, há alguma dúvida aí, ou pelo menos alguma discussão nesse sentido? A liberação está começando. Eu lembro da semana passada você trazendo das crianças que já poderiam sair. Agora, acompanhando você pelas redes sociais, vi também que você já está saindo para fazer algum tipo de atividade física. Há algum medo de uma nova onda de contágio aí na Espanha? Existe, não só na Espanha como também nos outros países. E eu via vocês falando no bloco anterior de como os políticos se aproveitam dessas situações e tal. E aqui também tem, viu? Aqui também tem muita discussão política, a oposição critica as medidas do governo na Espanha, na Itália, enfim. A efervescência política para todo lado. Mas uma coisa que eu percebo aqui é uma transparência muito grande do governo falar, por exemplo, estamos entrando num período de desconfinamento porque atingimos tais e tais e tais números, comprovamos esses números porque estamos fazendo de 30 a 40 mil testes por dia. Isso faz a gente ter um retrato mais ou menos fiel do que é a realidade daqui, e será, segundo as palavras do próprio governo aqui da Espanha, será uma prova de erro e acerto. Então eles admitem que algumas medidas que eles tomarem podem não ser as ideais, darem passos atrás, porque se a gente tiver de novo um aumento do número de contágios e uma volta preocupante do vírus, a gente pode ter passos atrás, e o governo admite, olha, estamos passando por uma situação que não conhecemos, vamos acertar e errar, mas estamos baseados nisso, nisso e nisso. Então eles já trabalham com o plano A e com o plano B também. Mas existe medo, por isso
continua sendo muito recomendável que as pessoas evitem sair de casa. A gente continua em estado de emergência. O governo da Espanha já pediu mais 15 dias, a França vai até 24 de julho, porque quando a gente está no estado de emergência, o governo pode tomar medidas mais rápidas, né, menos burocráticas, com decretos, enfim, outras medidas. Então, aqui a gente está simplesmente abrindo uma porta, mas as outras tantas e tantas portas continuam fechadas. Por exemplo, para vocês terem ideia, quem está na Catalunha, que é um dos estados da Espanha, não pode ir para a comunidade de Madrid ou para a comunidade valenciana. O trânsito entre as comunidades é totalmente vetado ainda, para vocês verem como realmente é só uma portinha que está sendo aberta nesse momento. Ok, Marcelo trazendo as informações pra gente direto da Espanha, a situação lá na Europa. Marcelo, boa noite para você e bom sono, viu? Muito obrigado, daqui a pouco vamos acabar o dia por aqui, porque amanhã começa bem cedo. Um bom domingo para todo mundo, uma boa semana para vocês aí também, muita força para todo mundo que está sendo afetado de alguma maneira por esse problema, essa crise sanitária. Um abraço. Marcelo Becker falando direto da Espanha com a gente. Alan Passo, tem alguma coisa aí para fechar essa questão internacional? O Marcelo falou aí de países reabrindo, tem alguns números positivos, outros negativos, Júnior. Negativo, por exemplo, a Rússia, que até então vinha conseguindo controlar a pandemia por lá, pelo terceiro dia seguido, um recorde de novos casos, foram 10 mil infectados em 24 horas, agora são mais de 134 mil no país, que tem 1.280 mortes. A gente tem também a situação aí positiva, quase 3 mil infectados desde o início. Então, em todo o período, a Tailândia detectou apenas 3 novos casos nas últimas 24 horas, nenhuma morte, e por isso o governo do país informou que vai começar a reabrir a economia. Algumas empresas e parques já reabriram hoje, inclusive. A Coreia do Sul, que é um dos países que é tido como exemplo nesse controle da pandemia, vai relaxar ainda mais as regras de distanciamento a partir de quarta-feira, permitindo reabertura gradual de empresas que ainda não estavam abertas. Lá, algumas já tinham sido abertas. O Irã vai reabrir mesquitas em partes do país amanhã. E aí um dado que chama muita atenção, é preocupante, 80% dos países africanos, onde a pandemia demorou mais a chegar em relação aos outros continentes, já tem mortes por Covid-19, 80%. Para fechar aqui, Júnior, tem um ranking dos países que mais tem mortes. Esse é o tipo de ranking que a gente não quer ver o Brasil, mas infelizmente hoje ele é o 7º colocado, tá ali atrás da Bélgica e à frente da Alemanha, com mais mortes. Ok, professor, voltando ao assunto aqui pro Brasil, para você e pro Eduardo, eu queria fazer a mesma pergunta. Acompanhando as redes sociais aqui da Itatiaia no WhatsApp, muita gente comentando sobre o que se ventilou durante essa semana, depois então desse depoimento do ex-juiz e também ex-ministro Sérgio Moro, a questão do impeachment. O senhor acredita nessa situação, professor? Até que pontos pode acontecer uma abertura de um processo de impeachment? Eu acho quase zero essa possibilidade por várias razões. Primeiro que o Bolsonaro continua com o terço do eleitorado e isso não é um apoio bobo, pequeno. Uhum. E o Bolsonaro, com essa sua rede, essa sua capacidade de mobilizar esse um terço do eleitorado quase que diretamente nas redes sociais, e eles sabem fazer isso aí muito bem, né? Ele não está deixando a turma parada. Eu acompanho alguns grupos. Quase todo dia eles falam, estão querendo fazer um golpe, estão querendo fazer impeachment. Uhum. Então a turma tá ligada. Para qualquer momento ir para as ruas e apoiar o presidente se eles acharem que ele está sofrendo algum tipo de coisa. Então tem essa ameaça. Por outro lado, a própria saída do Moro foi eu avalio assim, foi uma sinalização para o Bolsonaro que ele quer ter uma melhor conversa em termos de angariar apoio junto não apenas ao Congresso Nacional, quanto ao próprio STF. Porque Moro não era uma figura muito popular nesses dois poderes. Então, Bolsonaro pode estar criando uma nova fase do governo dele, em que ele está conseguindo agora um maior apoio, principalmente naquele chamado centrão, né? Tanto é que o comportamento dos presidentes da casa tem sido um comportamento muito tímido, né? Assim, procurando se contrapor pouco a ele. Então, por várias desses indicativos que eu estou vendo, eu acho que não está no horizonte a questão do impeachment do Bolsonaro, teria que ser uma reviravolta daquelas, uma capotada daquelas para gerar isso aí. Poderia ser com a saída do Moro, mas a saída do Moro praticamente não mexeu em nada. Ô Eduardo, e você, como é que vê essa situação que tá tão falada nos últimos dias, hein? Não, eu fecho com o professor e acrescento o seguinte: 2 presidentes da República resolveram governar sem o chamado baixo clero, sem conversar com o baixo clero do Congresso Nacional. Esse baixo clero, aqueles caras que ficam lá 30, 40 anos, como o próprio Bolsonaro ficou durante 28, sem nenhuma visibilidade, só armando, ajeitando as bases.
essa gente é chamada de centrão. 2 presidentes falaram, não vou dar ideia para esses caras. Collor e Dilma, e foram impeachmentados. E o Bolsonaro, que escolheu governar, e eu achei bacana, com grupos, né? A bancada evangélica, a bancada da bola e a bancada da bala, da bola não, do campo, né? Do gado e da bala, ele viu agora que não dá. Então ele, a contragosto, porque se eu tivesse lugar dele eu ficaria também muito contrariado, mas ele vai ajustar com o centrão, dar cargo, que é o que os caras querem, verba, que é o que os caras querem, e vai tocar. Agora não é só isso. O Brasil não aguenta, né? Você imagina a imagem do Brasil lá fora com mais um impeachment. E não é só isso. O Congresso olha de rabo de olho porque os militares ainda estão com o Bolsonaro. Há rachas, dizem lá dentro do palácio, mas na caserna, fora eles estão juntos com o presidente. Ninguém vai encarar. E outra coisa, né, Júnior? Vamos combinar uma coisa. O nosso Supremo tem 11 ministros. O bacana, outro dia eu disse isso, preciso repetir, é que hoje a gente não sabe os 11 titulares da seleção brasileira, mas conhece o nome dos 11 titulares do STF. Todos, pela liturgia do cargo, merecem o nosso respeito. Mas tem uns 3 ou 4 lá que eu vou te falar, é duro de engolir, a gente fica rezando para aposentar. Então tem isso também. E como disse o Adriano, para fechar a prosa, a saída do Moro acaba que agrada muito o Congresso, onde ele tem inimigos, pelas razões óbvias, e no Supremo também, onde ele também tem inimigos pelas razões óbvias. De sorte que, se tiver que acontecer alguma coisa, eu estou apostando, desde fevereiro, está gravado no Conversa da Senhor, eu estou apostando que vai ser ano que vem. Ok, deixa eu chamar o João Felipe Lolli para esse bate-papo aqui com a gente, porque ele tem informações da nossa política aqui, de Belo Horizonte. Inclusive, vai ter ou não vai ter reunião presencial na Câmara dos Vereadores amanhã aqui na capital mineira, hein? Uma discussão que já está acontecendo desde quinta-feira. Ô Lolli, boa noite para você. Boa noite, Júnior Moreira. Incerteza ronda o retorno das atividades na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Isso porque 3 parlamentares, Arnaldo Godoy e Pedro Patrus, do PT, e Gilson Reis, do PCdoB, tentam na Justiça barrar a volta das sessões plenárias. Retorno previsto para as 2:30 da tarde desta segunda-feira. Em contato telefônico com nossa reportagem, Reis chegou a anunciar decisão que suspende o retorno às atividades da Câmara, mas depois voltou atrás. Assessores do PT e do PCdoB compartilham a informação nas redes sociais, gerando clima de apreensão nos bastidores. Consultada, a Câmara diz que até o momento não foi oficialmente notificada e que mantém a reunião marcada para esta segunda. Vários vereadores manifestam empolgação com o possível retorno das atividades, que estão suspensas desde 18 de março. Muitos parlamentares afirmam que, ao contrário da recomendação da Câmara, vão participar presencialmente da reunião. Reinaldo Gomes, do MDB. Então, sou muito ansioso, viu, Lolli? Muito ansioso para voltar aí segunda-feira. Wesley Autoescola, do PROS. Aguardo com grande expectativa o retorno das nossas sessões plenárias. E Elvis Cortes, do PSD. Sim, votar presencialmente. Segunda-feira, agarrado lá. São os mais empolgados. Não se sabe, porém, se a Justiça vai ou não barrar o retorno das sessões. Mas, Júnior, veja você, em plena pandemia, 2 projetos de lei estão na pauta desta segunda-feira. Iniciativa do vereador Flávio dos Santos, do PSC, que institui o Dia do Espírita no calendário de eventos da capital. E o projeto de Léo Burguês, do PSL, que trata sobre regularização de ruas e imóveis no bairro Belvedere, região Centro-Sul. Repórter João Felipe Lolli. Valeu, Lolli, né? No meio da pandemia, nossos vereadores discutindo o Dia do Espírito, importante, lógico, não tem problema nenhum, mas no momento não é o momento, também regularização de ruas no Belvedere. Essa nossa Câmara Municipal, se Eduardo Costa, se eu puder parafrasear o nosso Eduardo Costa, a casa do espanto. Professor, pra gente caminhando pro fim, vamos falar em perspectiva pra semana que vem. Olha, uma manifestação hoje, mais uma, o presidente Jair Bolsonaro foi até os apoiadores, ali faixas contra o STF, contra o Congresso, aquela história toda, aquele retrato que a gente já está acostumado a ver nessas manifestações que já estão habituais no fim de semana. Então o Bolsonaro já deu recado, falou: amanhã eu vou indicar o novo diretor-geral da PF, não quero saber, esticando a corda de novo. A gente espera ou pode esperar uma semana de mais conflitos, de mais confusão também na política, professor?
Eu espero, é o que eu estou aguardando, né? Assim, só essa manifestação de hoje abriu a agenda da semana, né? E claro que vai ter reações no STF, no Congresso em relação a isso. Mas o Bolsonaro saiu fortalecido do episódio do Moro, o fato é esse, ele realmente saiu fortalecido e viu que tem uma base social que o ampara. Ele precisa dessa base e ele faz isso diariamente, mobilizando ela pelas redes sociais. Então, muito dessa fala dele, muito improvisada e às vezes agressiva, isso repercute e viraliza e põe o povo a postos para sair apoiando ele. Então, o Bolsonaro tem feito isso desde o início do governo, vai continuar fazendo isso, ele está mantendo essa base e aí ou o meio político tradicional se acomoda com esse estilo dele ou vai sempre reagir como tem reagido. Então, eu aguardo uma semana ainda meio barulhenta, com muita chiadeira, mas ao mesmo tempo as coisas avançando. Eu acho que tomara que o quadro da pandemia comece a melhorar no Brasil, mostre um resultado um pouco melhor, né? É o que a gente torce, mas é isso que é ruim, a gente não sabe como que fica essa situação, né? Não há nenhuma clareza em relação a até quanto tempo que a gente vai ter que ficar em recolhimento nessa situação excepcional. E isso, claro, que agrava o ambiente político. O ambiente político está contaminado pela pandemia e a gente vê medidas muitas vezes não muito científicas sendo tomadas porque é bem vista pela população. Então isso contamina o meio político, como a gente viu até no relato lá do Rio de Janeiro, prefeito e governador se bicando, né, em relação a essas questões. Por tudo isso, eu acredito que essa semana que está começando agora vai ser uma semana ainda tensa, ainda repercutindo, né, o caso Sérgio Moro, mas mais ou menos tem o Bolsonaro mais fortalecido e mandando ver na sua base. Eu achei que Ô, Eduardo, pra gente fechar, então, olha, a reunião na Câmara Municipal, que deve acontecer, também a situação do Plano Mansueto, né? Os desdobramentos disso tudo e também essa possível nomeação amanhã do novo diretor da Polícia Federal. Qual que é a sua expectativa pra semana? Câmara Municipal, reitero a minha pergunta pro Pedro Patrus, pro Gilson Reis e pro Arnaldo Godoy, que foram os três que foram à Justiça, e pra juíza que deu a canetada. Por que os vereadores, claro, excetuando-se os do grupo de risco, por que os vereadores são diferentes do Júnior, do Alain, do Adriano, do Gari? Por que eles não podem ir à Câmara? Por que eles não podem trabalhar? Eles que não tiveram 1 centavo de perda nos salários, nas verbas de gabinete, como está todo mundo perdendo, eles não tiveram. Então, esse é um ponto. Vamos trabalhar, gente, parar com isso. E a juíza também, se ela não tiver 60, vão por fora também, dona juíza. Esse é um ponto. Agora, com relação a Brasília, o meu sonho continua sendo que o Bolsonaro não fale nada e que aqueles chefes, os chefões da Globo, da Folha, não mandem os repórteres para a porta do Palácio. Para quê, gente? Parece que é de picardia. Vão lá, quem vai falar bobagem, nós vamos fazer aumentar a crise. E no mais, sentimento infeliz, né? De que a humanidade tá difícil. O professor Adriano falou um novo negócio aí, Júnior, que eu já pedi autorização a ele, dada agora em público, que eu vou começar a usar. Tem político que está surfando na onda do isolamento, só que o político esquece que daqui 1 mês, 2, vai acabar a pandemia e vai ter um resultado na economia. E a eleição é mais na frente. Tenha uma ótima noite. Amanhã a gente se vê. Daqui a pouco não pode tudo. Já lá ia falar, peraí, o nosso pode tudo. Até daqui a pouquinho, senhor Eduardo Costa. Então, deixa eu refazer o discurso aqui. Professor Adriano, um abraço. Um abraço e já está autorizado. Gostei. Um abraço pro Alan, para todo mundo que está junto conosco. Abraço, Eduardo. Tantão de ouvintes. E, Júlio, vou tomar água e volto. Beleza, corre lá, Eduardo. Professor Adriano Cerqueira, cientista político, professor do IBMEC da UFOP, muito obrigado pela visita, por ter acompanhado essa segunda hora aqui do Domingo Especial. Júnior, eu que agradeço e ótimo programa, parabéns aí à turma e podendo contar comigo, é só chamar. Um abraço, professor. 6h59, Alan. A gente gosta de terminar para jogar para cima com coisa boa, com notícia boa. Tem alguma por aí? Tem sim, Júnior. Circulou uma informação de que pessoas que se curaram da doença acabaram sendo infectadas novamente. A OMS afirmou hoje que, na verdade, se tratou apenas de questão que o teste acaba identificando moléculas que não são consideradas vivas, mortas. E aí o exame parece que a pessoa está de novo com a doença, mas não é isso. A OMS está garantindo que essas pessoas não são novamente infectadas, o que é uma boa perspectiva para a gente. Pra gente falar de vacina, já vai ser testada em humanos
uma vacina na Itália a partir de junho. Então tá pertinho, mês que vem. É claro que a gente fala aqui todos os cuidados com as vacinas, que elas precisam de muitos testes, mas quando os testes começam a ser feitos, a gente já tem que renovar a nossa esperança. Aqui no Brasil, inclusive, Júnior, o Instituto do Coração em São Paulo está desenvolvendo uma vacina que já começa a ser testada esta semana em animais. Então, mais uma perspectiva, o mundo está trabalhando e o Brasil, que tem muitos cientistas bons, também está trabalhando nisso. E eu gosto de fechar com os nossos números de curados, né, Júnior? Aqui no Brasil já são quase 41 mil pessoas. E sempre lembrando, se tem subnotificação em número de infectados, também tem subnotificação em número de curados. Então, no mínimo, 41 mil pessoas que pegaram a doença já venceram a Covid-19. No mundo, 1.148.837 pessoas já mandaram como diria o Renato Rios Neto, esse coronga lazarento pra longe. Você continua comigo aqui nos intervalos do Pode Tudo. Vamos atualizando, sim. Beleza, 7h em ponto, o intervalo é rapidinho, já tem Eduardo Costa, Alessandra Mendes, João Felipe Lolli, Renato Rios Neto e Elzinho aqui, pra gente discutir de uma forma mais leve e fechar essa noite de domingo especial na Rádio de Minas. Domingo especial.